Ele vai para a escola com um delinquente chamado Pak, que é um youtuber com mais de 700 mil inscritos e faz transmissões ao vivo diárias. Ele finge ser um cara legal, mas na verdade é só mais um valentão que gosta de pisar nos fracos. Mesmo assim, os espectadores lotam seu canal e, usando sua influência, ele lança uma colega chamada Rumi, que não tem cérebro, mas é bonita. Ele diz ao público para ir ao canal da Rumi, onde ela também faz uma demonstração de maquiagem. Essa pobre modelo é ninguém menos que Raben, que está coberto de tinta preta e branca e batom vermelho. A transmissão toda ri dele e de sua maquiagem ridícula, enquanto Pak apenas ri junto com o resto da turma. Ele então se aproxima de Roban e diz para ele sorrir para a câmera com um tom muito ameaçador. Mas um Roban humilhado mal consegue fingir um sorriso. Antes de correr para o banheiro assim que a câmera se afastou, ele lava o rosto com força para tentar tirar toda a tinta. Ao voltar para a sala, ele é imediatamente derrubado por um cara loiro chamado Snap, que é o cameraman do Pak. Snap não tem a bravura de Pak ou a beleza de Rumi, mas é um estrategista e usa a mente para se aproveitar do sucesso de Pak. Ele começa a chutar Roban sem parar enquanto ele está no chão, acusando-o de não sorrir para a câmera como foi instruído. Quando Roban finalmente se cansa e lhe lança um olhar mortal que assusta Snap e o faz parar, ele mantém a compostura e se vira para garantir que Pak está ao seu lado, e Pak diz que Roban não consegue nem lutar contra um mosquito. Enquanto isso, Rumi checa sua conta e diz que só com essa transmissão curta conseguiu ganhar $200, o que surpreende Roban, já que eles mal transmitiram por 30 minutos e não fizeram nada além de falar e insultá-lo. Ao ouvir isso, Snap também se senta e começa a pensar em voz alta sobre como ele também deveria abrir um canal no YouTube e ganhar dinheiro, porque Pak não compartilha a receita com ele, mesmo sendo seu cameraman. Snap finalmente se levanta e vai até Pak antes de dizer que está pensando em abrir seu próprio canal e pergunta o que ele precisaria para isso. Pak diz que ele não pode abrir um canal no YouTube ainda, pois ainda não tem 18 anos e precisará da conta bancária de alguém maior de idade. Ele afirma que não pode usar o ID dos pais, pois uma vez roubou o dinheiro deles, mas então se vira para Roban e pergunta de forma muito rude se a mãe dele já morreu. Isso realmente pega Roban de surpresa, pois ele nunca esperou que alguém fosse tão cruel. Snap continua dizendo que se a mãe dele não estiver morta, ele deve dar a conta bancária dela para que ele possa começar um canal. Pak e os outros começam a rir disso enquanto Roban está sentado no chão com os punhos cerrados, mas não tem coragem de enfrentar seus valentões. Mais tarde naquela noite, ele vai ao hospital visitar sua mãe, que pergunta o que aconteceu com seu rosto, mas ele mente dizendo que caiu de um conjunto de escadas antes de ir à recepção, onde descobre que as taxas hospitalares semanais são de $200. Ele paga a conta antes de voltar ao seu trabalho de meio período no McDonald's, pensando em como $200 é o que ele ganha em uma semana, enquanto essas pessoas terríveis, que têm pais ricos e tudo mais na vida, ganham centenas de dólares sem fazer nada em minutos. Enquanto se sentia miserável, uma de suas novas colegas bonitas chamada Bomi pergunta onde está a tia alface do Burger King. Ele a direciona para o congelador, e Bomi agradece enquanto os outros colegas imediatamente começam a oferecer ajuda para pegar o item, mas ela agradece e segue em frente. Isso o deixou um pouco feliz, mas sua felicidade foi curta, pois Pak entra no restaurante junto com Snap enquanto faz uma transmissão ao vivo. Ele vai direto ao balcão e diz ao seu público que chegou ao restaurante para ver a funcionária que está bombando nas redes sociais por sua beleza. Ele então olha para Bomi e diz que tem um desafio para ela, mostrando um hambúrguer e dizendo para ela cozinhá-lo em menos de 30 segundos, caso contrário, ela terá que lhe dar seu número. Bomi não sabe como responder quando de repente Raben aparece do nada, com o mesmo hambúrguer da imagem, afirmando que o fez em 30 segundos, pedindo a Pak para sair, pois está atrapalhando os outros clientes. Pak fica surpreso com isso e não diz nada porque estava transmitindo, mas sai do restaurante. Naquela noite, Snap vai até sua casa e começa a transmitir ao vivo jogando um jogo na conta da mãe dele, enquanto força Roban a cozinhar ramen para ele. Ele ouve Snap dizendo que uma das doações prometeu dar $300 se ele fizesse 30 kills. Roban ouve tudo isso com ódio ardendo em seu coração enquanto cospe dentro do ramen para se vingar. Enquanto levava a comida de volta para Snap, ele acaba tropeçando no cabo do computador e a tela se desconecta justo quando Snap estava prestes a conseguir 30 kills, enquanto toda a panela de ramen voa direto em seu rosto ao colidir. Snap imediatamente se levanta e começa a chutar Roban sem parar, dizendo para ele pagar $300, enquanto Roban pensa em como ele deve ser miserável para ser espancado em sua própria casa assim. Enquanto chuta, no entanto, Snap acaba xingando sua mãe, dizendo que ela merecia ter câncer, e isso ativa um interruptor dentro de Roban, que se levanta com raiva nos olhos e dá um forte uppercut. Snap fica surpreso, mas começa a socá-lo de volta, enquanto Roban pega um pouco de kimchi e lhe dá um tapa na cara.
Robin então pega a panela e bate na cabeça dele antes de começarem uma briga geral com Quinty e Panelas, sem saber que a luz da câmera ainda estava acesa e eles ainda estavam sendo transmitidos ao vivo. Mais tarde naquela noite, com hematomas por todo o corpo e seu quarto totalmente destruído, ele desliga o circuito principal antes de voltar a dormir, pensando em todas as novas despesas que terá que cobrir. Na manhã seguinte, ele é acordado por uma chamada que é de Snap, que grita com Robin por ter postado o vídeo da briga e diz pra ele deletar a transmissão. Robin não tem ideia do que ele está falando e diz que a transmissão deve ter terminado quando ele tropeçou no fio. Mas então ele percebe que o fio pertencia ao monitor e não à CPU, o que significa que a tela foi desligada. Mas a transmissão ainda estava ao vivo. Snap chora sobre como a briga foi postada no YouTube e se tornou viral desde então. Ele diz a Robin para lhe dar a senha, já que é a conta da mãe dele e ele não pode nem deletar. Robin corta a ligação e abre o YouTube, só para ver a briga na página inicial e todos os comentários o atacando. Ele perde a esperança pensando que não só seus colegas, mas o mundo todo vai zoar ele. Estava prestes a deletar quando vê um comentário dizendo que ele poderia ganhar muito dinheiro com as visualizações. Ele confere as visualizações, que já passam de 10 mil em uma noite, o que significa que ele ganhou mais de 10 mil $. Na escola, todos já viram o vídeo e começam a zombar do Snap assim que ele entra na sala. Ele percebe que precisa recuperar sua posição na turma e decide intimidar um nerd dando um tapa na cabeça dele, só para o nerd gordinho revidar com um tapa no rosto. Ele olha para o Pac em busca de ajuda, mas percebe que ele está rindo muito ao vê-lo apanhar. Enquanto isso, Raben sai do hospital, pagando algumas taxas extras pela mãe. Quando o Snap o acerta, ele agarra a gola dele e começa a pedir metade do dinheiro. Mas Robin quebra os ovos dele ao meio e diz pra ele se mandar, pois não vai pagar nada. Eles começam a brigar no meio da rua, e ao final da noite, os dois sentam em um banco do parque, onde Robin diz a Snap que não vai dar um centavo. Mas Snap revela que gravou a briga com uma câmera escondida e vai postar online. Enquanto mente que tudo foi ensaiado, assim como o vídeo viral da briga, destruindo a reputação online de Robin. Ele então propõe a Robin que eles formem uma equipe e trabalhem juntos, já que ele tem gravado, editado e postado vídeos do Pax até agora, o que o fez ser tão bem sucedido. Promete ser seu produtor e cuidar de tudo, enquanto Robin só precisa aparecer na câmera. Ele acha que Robin é apenas um nerd burro e diz que, como está produzindo os vídeos, vai ficar com 90% do dinheiro, enquanto Robin fica com 10%. Parecia que Robin ia concordar, mas diz Psyche no último momento e mostra o dedo do meio, dizendo que não é tão burro quanto parece e começa a se afastar. Snap fica desesperado, oferecendo 60% da parte, depois 80%, até finalmente se ajoelhar e oferecer 90% para ele, enquanto fica com 10%. Robin finalmente se vira e pergunta qual é o plano dele, e Snap revela que farão confrontos ao vivo com os bullies, onde Robin desafia os bullies e se impõe diante da câmera, prometendo que isso os deixará ricos, e que Robin nunca mais precisará trabalhar ou se preocupar com contas. Na manhã seguinte, ao voltar para a escola, ele se surpreende ao ver que Pac incluiu ele e Snap em sua transmissão. Snap diz a Robin que ele deve fazer algo, pois esse punk está se aproveitando do vídeo viral deles, mas Robin diz que não é a hora certa e que eles devem esperar. Logo, Pac está prestes a encerrar sua transmissão e diz aos espectadores que os vencedores do sorteio serão anunciados em breve. E o primeiro prêmio é um setup de PC completo no valor de 2.000 $. Nesse momento, Robin grita de trás e diz que Pac está mentindo e enganando os espectadores, pois tudo é uma farsa. Ele grita sobre como Pac finge ser um bom cara diante da câmera, mas na verdade é apenas um bully que gosta de atormentar pessoas menores e mais fracas que ele. Robin não para por aí e tira a camisa para mostrar um monte de hematomas como prova de que Pac o intimidou quase todos os dias na escola e o machucou sem motivo, afirmando que vai postar tudo em seu canal, então eles devem conferir. As pessoas se aglomeram na sala de aula, achando que Robin finalmente perdeu a cabeça e provavelmente vai morrer hoje, enquanto Pac simplesmente o observa com raiva nos olhos. Snap está feliz com o que está acontecendo, pois isso vai atrair os espectadores de Pac para os canais deles. De repente, Pac começa a sorrir e mostra que a bateria do celular dele acabou e a transmissão terminou há um tempo, o que significa que tudo isso foi em vão. Pac recua as mãos e dá um tapa extremamente forte no rosto de Robin, começando a bater nele sem parar enquanto todos assistem de longe. Felizmente, Snap é mais esperto e antecipou isso, então já começou a transmissão no canal deles e começa a gravar Robin levando uma surra de Pac. Eles começam a ganhar mais de 33 mil espectadores e muitos inscritos, enquanto os comentários parecem ser todos contra Pac e seu bullying. Ele continua apanhando, mas para a surpresa de Snap, em vez de recuar, Robin se prepara para lutar. Isso enfurece Pac, que exibe seus músculos grandes e tatuagens de gangue para intimidar Robin, que treme como um graveto ao vento. Enquanto pensa nos movimentos que viu nos filmes e espera que funcionem, Pac começa a zombar da mãe de Obin e de sua doença, o que o irrita, e ele corre para derrubar Pac no chão.
Mas para ninguém se surpreender, Pac permanece em pé, pois há uma enorme diferença de peso entre eles. Pac simplesmente ri e agarra Roban antes de jogá-lo no chão, tirando o ar dele. Roban pensa em como lutar contra alguém do seu tamanho era muito mais fácil do que lutar contra alguém maior e mais forte. Justo quando ele achava que a surra tinha acabado, Pac olha para ele e diz que ainda não terminou. Ele levanta os punhos para bater mais. Quando um cara de cabelo vermelho diz para eles ficarem quietos, pois está tentando dormir, Pac imediatamente se vira com raiva e diz para o cara calar a boca antes que ele também leve uma surra. Mas o cara simplesmente levanta a cabeça e descobre-se que o ruivo é Kim, que é uma estrela em ascensão do MMA. Isso assusta Pac, que começa a agir como um covarde e pede desculpas por gritar, saindo da sala enquanto o Robin está deitado no chão. Naquela noite, Pac recarrega seu celular, feliz que a bateria dele acabou em um momento tão oportuno. Mas no momento em que seu celular liga, ele é bombardeado por uma série de perguntas sobre se o sorteio era falso, enquanto verifica que toda a briga foi postada no YouTube. Roban toma banho e se olha no espelho, feliz por ter superado Pac, já que agora eles estão em alta nas redes sociais e o público está do lado de Roban. Pac tenta fazer um vídeo de desculpas dizendo que foi um erro, mas acaba editando errado e inclui a parte em que sorri e fala que seus espectadores são burros o suficiente para acreditar nele. Isso foi praticamente o fim da carreira dele, enquanto tenta se recuperar fazendo vídeos doando para os agricultores, fazendo mais sorteios e tentando de tudo para recuperar seus seguidores, mas nada funciona e eles continuam caindo. Logo, ele tem menos de 200 mil inscritos, enquanto antes tinha 700 mil, e se torna completamente irrelevante. Enquanto isso, o canal de Roban explode, e ele ganha 100 mil inscritos em pouco tempo com apenas 2 vídeos. Um dia, Snap diz a ele que precisa durar mais de 3 minutos em uma luta, porque é quando poderão colocar anúncios no vídeo e ganhar mais dinheiro. O problema é que Roban não sabe lutar, então naquela noite ele volta para casa e começa a pesquisar sobre diferentes artes marciais quando encontra um canal com 0 inscritos, mas um grande número de vídeos. Ele não entende por que alguém faria vídeos sem espectadores, mas acaba assistindo a um deles, onde um homem estranho chamado Sam usa uma máscara de galinha e ensina alguns fundamentos de luta. Ele não pensa muito nisso e volta a dormir. No dia seguinte, ele pede demissão do trabalho de meio período para se concentrar mais em seu canal. Ao ouvir essa notícia, Bomi se aproxima e pede seu número de telefone, pois quer manter contato. Roban fica em êxtase, não acredita que alguém tão bonita quanto ela queira conversar. Na manhã seguinte, ele volta para a escola, mas sua atenção está toda no celular enquanto manda mensagens para Bomi com um sorriso bizarro no rosto. Snap se aproxima de sua mesa e pergunta o que está acontecendo e se ele aprendeu a lutar melhor. Roban responde que está tentando aprender, mas não é fácil, quando de repente Rumi se aproxima e pergunta se eles querem fazer uma transmissão juntos. Roban e Snap ficam surpresos e começam a salivar com a oportunidade, mas Roban pergunta por que ela gostaria de transmitir com eles. Como ela deveria ser amiga de Pac, ela muda de lado e diz que odeia Pac e que seus espectadores querem ver Roban no canal. Enquanto estavam felizes com o novo respeito, Pac entra na sala furioso, pois Roban é quem destruiu seu canal e sua vida. De repente, o conselho do Homem da Galinha vem à mente de Roban, e ele se lembra que um oponente irritado é o mais fácil de lidar. Pac tira a camisa pronto para lutar, enquanto Roban está com muito medo para se mover. Pac ataca com raiva, mas erra, o que o deixa ainda mais irritado. Ele puxa os punhos para um novo golpe, mas Roban decide enfrentá-lo de frente. Felizmente, Snap começa a cravar todo o fiasco e zoa Roban dizendo que sua câmera é mais rápida que os socos de Pac. Pac para no último momento, mas ameaça se vingar um dia. No dia seguinte, Roban espera perto de um parque por Snap para discutir onde levar seu canal. Quando um casal se aproxima e diz que são grandes fãs, Roban começa a se sentir bem, mas eles acabam roubando tudo o que ele tinha. Snap chega no último momento para ajudar, mas é derrubado com um único soco, enquanto o cara pega o celular de Roban e sai com ele. Roban percebe que não pode deixar isso passar, pois tem o contato de Bomi dentro. E Snap o incentiva a enfrentar o valentão, já que os espectadores estão ansiosos por outro vídeo. Roban tira o boné e o moletom, e anuncia que vai lutar e vencer aquele hooligan. Ele segue o bandido até um karaokê, onde ele estava com a namorada, e após reunir coragem, diz ao homem para devolver seu celular, pois tem algo muito importante nele. O hooligan diz para ele se mandar antes que o bata. Mas Snap está gravando tudo, e até Roban sabe que essa é uma oportunidade boa demais para deixar passar. Roban começa a lembrar do Homem da Galinha, e como ele disse que primeiro deveriam descobrir qual é o braço dominante do oponente. Roban percebe que o hooligan deve ser destro, pois está segurando o microfone com essa mão. Se seu oponente é destro, mude para o lado esquerdo dele, dificultando que ele alcance você com um soco. O hooligan se levanta enquanto olha para Roban, que parece pronto para lutar. Ele diz a Roban que ele pode nem conseguir voltar a andar quando terminar com ele, então é melhor ele correr. Mas Roban lembra calmamente das sábias palavras do Homem da Galinha, que lhe disse para se posicionar de forma que haja um obstáculo do lado esquerdo, forçando-o a usar apenas a mão direita, o que seria mais fácil de interceptar. O hooligan salta para atacar enquanto Roban se lembra que pessoas normais movem muito os ombros ao socar, o que lhe dá tempo suficiente para reagir
e ele empurra a cabeça bem para o soco, bloqueando-o literalmente com o rosto. Isso choca a todos, pois mesmo após ser atingido com força total, Robin parece mal afetado. Isso acontece porque o soco é mais forte quando está estendido ao seu máximo, mas se você mover a cabeça em direção ao soco, evita que ele gere tanta força. Assim, ele pode ser atingido no rosto, sem realmente ser atingido ou sentir dor. Snap não consegue acreditar, pois acha que Robin não está nem se defendendo e simplesmente está levando a surra. Enquanto o chat se pergunta se o cérebro de Robin explodiu, Robin, no entanto, tem uma estratégia, pois se lembra do Homem da Galinha dizendo para basicamente manter o queixo para baixo e dar uma cabeçada no punho. O Hooligan fica irritado com sua própria incompetência e lança outro soco amplo, mas Robin se atrasa para reagir com uma cabeçada. Para sua surpresa, ele mal se desvia e o soco erra. Isso me lembra do Homem da Galinha dizendo que não é possível um humano normal reagir perfeitamente a cada soco, mas também não é possível acertar todos se o alvo está se movendo muito. Essa técnica é conhecida como esquiva, usada no boxe para desviar socos aleatórios, dificultando para o oponente acertar um golpe limpo. O Hooligan fica ainda mais irritado e deixa suas emoções dominarem, socando descontroladamente, enquanto Robin simplesmente se esquiva, fazendo o bandido parecer um fracasso total. Até o chat não sabe o que está acontecendo, e se isso é roteirizado, o Hooligan finalmente consegue acertar um golpe. Mas novamente, Robin bloqueia o soco com seu rosto, chocando o Hooligan. Ele pede seu celular de volta mais uma vez e grita para o bandido que precisa mandar uma mensagem para a Bomi. Mas o bandido não entende nada do que ele está falando e a luta recomeça. Ele começa a bloquear os socos com a testa novamente, enquanto Snap não entende como está levando tantos golpes. Até o bandido está confuso, não consegue entender por que Robin não tenta desviar. Robin, por outro lado, se sente extremamente burro por não ter assistido aos outros vídeos, pois o único que viu falava apenas sobre defesa e como bloquear socos, o que significa que ele não sabe o que fazer depois disso. Ele fica ali chorando por não saber o que fazer. Enquanto Snap percebe que isso é ruim para a audiência, a luta em grupo foi rápida e conclusiva com ação explosiva, enquanto essa luta está se arrastando demais. Enquanto nada acontece, exceto o bandido socando e Robin levando golpes no rosto, ele percebe que podem perder espectadores por causa dessa repetição constante dos mesmos movimentos e se pergunta se deve intervir e parar a luta antes que percam muitos espectadores. Ele estava prestes a desligar a transmissão quando um nome familiar apareceu no chat, Kim. Esse é o cara de cabelo vermelho que estuda na classe de Robin, que está a caminho de se tornar uma jovem sensação do MMA. Ele afirma no chat que todos são estúpidos por acharem que Robin está perdendo a luta, pois aposta que será o último homem em pé. O chat não acha que ele está certo, mas ao contrário desses guerreiros de teclado, Kim sabe do que está falando e diz ao chat que precisam prestar mais atenção nos socos do bandido. Segundo ele, o bandido não percebeu o quanto estava danificando seus próprios nós dos dedos todo esse tempo por causa da adrenalina. Mas no momento em que a adrenalina acabar, ele começará a sentir uma dor insana. Justo a tempo, o Hooligan percebe que suas mãos estão inchadas e uma dor aguda invade seu corpo enquanto ele começa a rolar pelo chão, enquanto Robin observa em descrença. Após a luta, eles saem, onde Snap percebe que as contas do hospital de Robin podem acabar levando todo o dinheiro que ganharam com essa transmissão. Mas ele considera isso um investimento, pois ganharam muitos novos seguidores também. Felizmente, Robin recupera seu celular e começa a mandar mensagens para a Bomi, enquanto Snap desliga a transmissão. Só naquela semana eles conseguiram mil de visualizações no canal. E mesmo tendo apenas 4 vídeos, acumularam mais de 25 mil de visualizações no total. Após alguns dias, finalmente receberam seu primeiro pagamento, que foi em torno de 10 mil. Eles ficaram muito felizes com isso, enquanto Robin começa a pensar em como precisam transmitir mais. Mas Snap diz a ele que estão apenas tendo sorte, pois não foram monetizados. Robin, o animal analfabeto, nem sabe o que significa desmonetização. Então Snap explica que o marcador verde significa que os deuses do YouTube estão felizes e você será pago. Mas se o marcador amarelo aparecer em um vídeo, o que geralmente acontece quando seu conteúdo tem muita violência, isso significa que seu vídeo foi desmonetizado e você não ganhará nada com isso. Enquanto falavam, de repente notaram uma colega de classe que estava transmitindo e fazendo charme sobre sua vida. Ela de repente nota Snap e Robin e imediatamente tenta puxá-los para sua transmissão para roubar seus espectadores. Os meninos começam a correr dessa garota interesseira e finalmente conseguem escapar quando o sol se põe. Enquanto caminhavam por uma loja, Robin nota um lindo agasalho em promoção, mas o preço era de 500 reais. Ele fica chocado ao ver que alguém compraria aquilo, mas nota que Snap já comprou um para si e o incentiva a comprar um também. Robin de repente percebe que não importa quanto dinheiro ganhe, nunca saberá como gastá-lo. Ele estava prestes a sair da loja quando Bomi manda uma mensagem e o convida para um encontro, o que o deixa tão feliz que ele compra o agasalho só para parecer legal.
Na manhã seguinte, ele se arruma no parque com seu traje e espera por ela, enquanto um streamer que parece ator entra e começa a deixar todas as garotas da área animadas. O ator de repente nota Bomi e tenta pedir seu número, mas ela o rejeita e vai até Roban. Roban percebe que ela não é para as ruas, enquanto Bomi parece feliz, pois os dois estão usando o mesmo traje. Ele pensa sobre como sempre há uma hierarquia, e os fracos são forçados a se curvar aos fortes. Ele sempre foi forçado a se curvar a Pac por causa de sua força. As coisas se repetem. E Pac foi forçado a se curvar a Kim para não apanhar. Ele sempre admirou Kim, mas sabia que nunca seria como ele, que é alto e musculoso, enquanto ele é baixinho e sem músculos. Balmi não parece se importar em estar com um rei baixinho, o que o faz sonhar com um futuro com ela, mas ela o traz de volta à realidade e eles se sentam para comer algo. Bomi tenta iniciar uma conversa, mas Rabin perde completamente, pois nunca realmente falou com uma garota antes. Bomi continua tentando, mas percebe que não adianta e se levanta para ir embora, dizendo que Roban fala muito bem por mensagem, mas não pessoalmente. Nós, mano, nós. Justo antes de ela ir embora, Roban pede desculpas e diz a ela honestamente que nunca saiu em um encontro com uma garota e passa a maior parte do dia em casa assistindo o YouTube. Além disso, ele não consegue olhar para o rosto dela sem ficar nervoso, porque ela é muito bonita. Isso parece mudar a opinião de Bomi, que acha a honestidade dele legal, e o encontro continua. Eles saem de novo, e o dia parece estar indo bem para Roban, até Bomi dizer que precisa encontrar um cara que era amigo dela na escola. Roban não dá muita importância, mas Bomi afirma que o cara está na classe de Roban, e eles podem se conhecer. Isso surpreende Roban, que pergunta de quem ela está falando. Bomi diz feliz que o nome do cara é Kim. Isso cai como uma bomba para Roban, que não consegue acreditar que ela é amiga de Kim, pois isso basicamente significa que não há chance para ele. Ele começa a sonhar com como será traído pelo superstar do MMA. Quando Bomi o traz de volta à realidade, Roban acaba mentindo e diz que é bom amigo de Kim, o que a deixa feliz. Mas para seu horror, Kim se aproxima deles vestindo o mesmo traje. Bomi o cumprimenta feliz e diz que acabou de descobrir que Roban e ele são bons amigos. Kim olha para Roban com desgosto. Enquanto Roban pensa no que vai acontecer agora, ele não consegue acreditar que acabou de afirmar tão confiantemente que era bom amigo de Kim. Ele reflete sobre como perdedores como ele têm uma regra não escrita: nunca fingir ser bom amigo de ninguém. Roban acabou de quebrar essa regra para se exibir na frente de Bomi, e agora está se arrependendo. Ele está pronto para enfrentar a punição por quebrar uma regra tão importante e acredita que é aqui que ele se despede de Bomi. No entanto, Kim realmente não se importa em chamá-lo de amigo, já que estão na mesma classe. Roban se pergunta o que está acontecendo, pois nunca conversou com Kim na escola e nem sabe o nome dele. No entanto, ele sabe que Roban tem um canal no YouTube e comenta que estão vestidos iguais. Roban se pergunta por que Kim está sendo tão legal com ele, mas ouvir que são amigos o deixou muito bem mais cedo. O trio dá uma volta depois disso, e Roban acredita que se perguntarem a alguém quem é o namorado da garota, todos dirão que é Kim. Ele pensa que definitivamente é o terceiro Will, e mesmo quando fica para trás, ninguém parece notar. Roban diz a Kim e Balmi que precisa ir para casa porque sua unha encravada está doendo. Ele se afasta mancando de propósito porque se ficar na companhia de duas pessoas atraentes por mais tempo, vai morrer de autodesprezo. Balmi não parece feliz que ele está indo embora tão rápido e parece que ela percebeu que Roban estava mentindo. No entanto, nenhum deles percebeu que Snap estava por perto. Filmando tudo com sua câmera, Roban fica em pânico ao notá-lo, mas Snap o estrangula para impedi-lo de gritar e piorar as coisas. Ele explica que estava apenas o seguindo porque estava preocupado. Ele dá uma lição em Roban sobre a desculpa patética que ele deu antes e pergunta por que ele desistiu quando as coisas estavam indo tão bem. Roban tenta se libertar das garras de Snap e diz a ele para tentar se meter entre Bomi e Kim se acha que consegue, e então o cabeceia. Roban grita que sabe melhor do que ninguém que Bomi está muito acima dele. Snap finge ser um sábio e diz que o amor é como um torneio de luta onde muitos caras competem pela atenção de uma garota. Ele pergunta a Roban se ele está desistindo só porque um oponente mais forte apareceu. Roban responde timidamente que não vai perder se não jogar, e Snap agarra seu colarinho contando a história de um treinador de basquete famoso, que motivou seus jogadores quando estavam prestes a desistir. O treinador disse que se desistissem, já tinham perdido o jogo, e Snap pergunta a Roban se ele realmente quer desistir agora. Ele lembra que foi Bomi quem o convidou e comprou café para ele. Snap diz que por que alguém gastaria dinheiro em um perdedor como ele se não estivesse interessado. Ele lembra a Roban como Bomi parecia triste quando ele estava indo embora e pergunta se ele ainda quer desistir. Roban fica emocionado e abraça Snap, agradecendo por abrir seus olhos. Snap finge ser descolado, dizendo que é para isso que servem os amigos, e manda Roban confessar para Bomi. Enquanto Roban avança confiante, Snap revela suas verdadeiras intenções e puxa uma câmera do nada. Ele planeja gravar Roban confessando seu amor e sendo rejeitado, pois isso com certeza vai render muitas visualizações. No entanto, ele vê alguém no caminho e congela. Por outro lado, Roban chega até Bomi, que pergunta se a unha do pé dele está bem.
Ele diz que já superou, mas Kim pergunta se ele quer que um profissional arranque a unha encravada. Robin entra em pânico ao ouvir isso, mas então Kim se levanta e vai embora. Robin fica ainda mais confuso, mas Bomi explica que Kim tem uma luta na próxima semana e precisa voltar a treinar. Robin se sente aliviado por Bomi não estar em um encontro com Kim e deseja boa sorte para a próxima luta dele. Kim se vira e diz que ele é um bom lutador, afirmando que viu seu canal no YouTube. Kim sabe que Robin tentou interceptar o soco cedo no último vídeo para não se machucar e pergunta se ele não usou o próximo movimento de propósito. Robin está confuso agora porque nem entende qual era o próximo movimento. De qualquer forma, Kim decide ir embora, dizendo que vai esperar pelo próximo vídeo. Robin percebe de repente que não é o único que assiste ao canal do Cockman. Depois disso, ele se senta para conversar com Bomi, mas está tão envergonhado que não consegue dizer nada claramente. Ele se mexe e começa a esfregar as calças, gerando fricção suficiente para soltar fumaça delas. Finalmente, ele ganha coragem e pergunta a Bomi qual é o tipo ideal dela. Ela fica vermelha ao ouvir isso e diz nervosamente que prefere uma pessoa honesta. Robin sente borboletas e decide confessar seus sentimentos a ela honestamente. Mas quando tenta dizer que ela é seu tipo ideal, nota Snap escondido nos arbustos e o puxa para fora. Robin começa a dar uma bronca nele por ter armado essa situação só para gravar um vídeo, mas fica chocado ao ver que o rosto de Snap já está machucado e inchado. E então a figura imponente de Pac aparece atrás dele, vindo em busca de vingança. Bomi tenta confrontá-los, mas Robin simplesmente pede que ela se afaste. Robin está bravo, mas se lembra das lições do Cockman para não deixar as emoções controlarem durante uma luta. Ele provoca Pac, perguntando se ele quer ser um perdedor de novo. Isso funciona no Valentão, que parte para cima de Robin, que coloca a testa para frente para interceptar o soco com segurança. No entanto, o que o atinge é um poderoso uppercut de Pac, que já viu seu vídeo e aprendeu seu estilo de luta. Robin perde o equilíbrio e se xinga por usar a mesma técnica repetidamente como um idiota. Ele se arrepende de não ter assistido aos outros vídeos e se pergunta qual era o próximo movimento que Kim mencionou. Pac o observa com raiva, mas a mente de Robin já está em branco e ele perde a consciência. Nesse breve momento, ele se lembra de como costumava viver uma vida tranquila como um garoto intimidado. Mas sua atitude mudou assim que começou a ganhar dinheiro com o YouTube. Ele ficou excessivamente confiante só porque aprendeu uma técnica em uma luta e mostrou seu rosto ao mundo, achando que isso renderia mais dinheiro. No entanto, depois de ganhar dinheiro, ele se tornou complacente e começou a focar em estudar ou aprender a lutar, e isso o fez se tornar um perdedor novamente. Começa a chover e Robin está no chão, cercado por Pac e seus amigos. Ele foi espancado feio e só pode implorar para Pac deixá-lo ir para casa. Seus amigos seguram Bomi com força e Robin pede a Pac para pelo menos deixá-la ir. Ele achava que ser espancado não era nada, pois os ferimentos cicatrizam rapidamente. Mas desta vez, ele sente que a cicatriz emocional de ser humilhado na frente de Bomi nunca irá se curar. Pac o acerta. Mas Robin está determinado a garantir que Bomi chegue em casa em segurança. Não importa o que aconteça, ele se ajoelha e pede desculpas a Pac, que diz que seu pedido de desculpas não é sincero. Ele manda Robin tirar as calças e pedir desculpas de novo. E isso na frente de todos os seus espectadores, Snap é forçado pelos amigos de Pac a fazer uma transmissão ao vivo para o canal deles, enquanto Robin é humilhado, e ele só pode pedir desculpas ao amigo enquanto chora. Pac manda ele tirar a calça e pedir desculpas, e então ele o deixará ir. De repente, Bomi dá um tapa no Valentão e ele fica furioso com ela. Ele manda Snap desviar a câmera porque nem ele pode agredir uma garota ao vivo. Antes que ele possa fazer isso, Robin se levanta e desce a calça, porque essa é a única forma de salvar a garota que ama. Ele tira tudo, exceto a roupa íntima, e pede a Pac para deixar Bomi ir. Ele ri do maluco que realmente se despiu para pedir desculpas e acha que sua carreira de youtuber acabou. Ele pede para enviar todos os seus inscritos para seu canal e fechar sua conta. Mas Robin vai fazer um último ato de retaliação. Bomi fecha os olhos de repente, e até Pac pede nervosamente para Robin parar, porque ele está tirando até a roupa íntima agora. Ele sabe que isso pode significar que Bomi nunca mais olhará para ele. Mas fazendo isso, ele pode banir a conta de Pac permanentemente do YouTube, e esse é seu ato final de resistência. Porém, justo quando ele está prestes a puxar a roupa íntima para baixo, Kim aparece do nada e a puxa de volta, levantando Robin junto. Ele manda Robin manter a roupa e diz que correu até ali porque viu a live do Pac. Kim então caminha calmamente em direção aos valentões e dá um soco em um deles. Ele acerta o valentão com uma sequência de socos e o chuta para longe. O próximo valentão também é atingido por uma chuva de socos, e então finalmente é a vez de Pac. Ele tenta pedir desculpas e diz que foi só um mal-entendido, mas Kim o derruba com um único golpe. Ele pergunta a Bomi se ela está bem, e ela responde que está e que é de Robin que eles devem se preocupar. Robin está de joelhos e com a cabeça baixa, porque está muito envergonhado para encarar alguém. Kim leva Bomi embora e quando ela tenta alcançar Robin, ele diz que precisa ficar sozinho agora. Ela continua olhando para trás enquanto se afasta, mas a tristeza e a vergonha permanecem com Robin.
Ele se pergunta quando se tornou um perdedor, lembra do tempo em que era um aluno normal, até conhecer Pak e ser espancado por ele sem motivo. Aquilo foi o começo de seu inferno escolar. Ele ficou tão assustado que não consegue olhar ninguém nos olhos, fala tão baixo que ninguém o ouve, e sua postura piorou, pois começou a se curvar diante de todos. A chuva finalmente para, e Robin ainda está de joelhos. Snap pede desculpas a ele, mas ele só consegue chorar por sua própria fraqueza. Logo depois, Pak está de volta em seu canal do YouTube, dizendo que tem um novo modelo para entreter as pessoas. Esse modelo é ninguém menos que Snap, que está usando a mesma maquiagem de palhaço feia que Robin usou uma vez. Ele se pergunta onde está Robin agora, porque já faz dias que ele não vai à escola. Enquanto Snap faz palhaçada e coopera com Pak, tudo o que ele quer é pedir desculpas adequadamente a Robin quando o vê novamente. Bombi também tentou ligar para ele várias vezes, mas Robin não atende suas chamadas. Ele está trancado em casa, desejando desaparecer do mundo. No entanto, isso não é o que ele está fazendo. Ele está assistindo ao canal do YouTube do Cartman e aprendendo a lutar. Ele treina até o suor escorrer em faixas por todo o corpo. E assiste Cartman dizendo que todos os palestrantes motivacionais e livros de autoajuda são inúteis. O verdadeiro desejo de mudar e se tornar mais forte vem de dentro da pessoa, e não de fora. Ao ouvir isso, Robin começa a fazer flexões novamente, transformando sua raiva na força que o impulsiona. Ele está pronto para trabalhar duro, o quanto precisar para se tornar um lutador forte. Ele está disposto a dedicar um mês inteiro para completar todos os tutoriais de luta do Cockman e se tornar um guerreiro invencível. Na escola, Snap está sendo intimidado por Pak em sua live, e seus espectadores estão prontos para pagar se ele conseguir fazer o garoto se despir. Pak chama Robin, perguntando se ele vai deixar seu amigo suportar toda essa intimidação sozinho. Apesar disso, com lágrimas nos olhos, Snap pede a Robin para não voltar à escola e ficar em casa. No entanto, Robin está assistindo a live bem atrás dele. Pak ri e diz que estava esperando por ele, mas Robin simplesmente joga o celular para Snap e vai enfrentar o valentão. Snap não entende nada, mesmo vendo que a transmissão está ao vivo, e Robin diz para ele parar de agir como um idiota e segurar a câmera direito. Ele olha nos olhos de Pak e declara que o vídeo de retorno do seu canal se chama Como Lutar e Vencer uma Pessoa Comum. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever para a parte 5, e confira esse novo anime sobre um perdedor que reencarna como um príncipe com habilidades divinas. No dia anterior, Snap estava parabenizando Rumi por ter alcançado 100 mil inscritos no canal dela. Logo depois, ele começou a reclamar de como já faz um mês que o desgraçado do Robin desapareceu. Ele diz que era demais para um perdedor como ele ficar famoso e depois ser humilhado diante do mundo. Rumi pergunta a Snap se ele não era amigo do Robin, e ele responde que nunca poderia ser amigo de um perdedor assim, quando de repente Pak aparece e coloca a mão em seu ombro, pedindo para ele repetir o que disse sobre Robin, e Snap responde que ele era apenas seu parceiro de negócios, e além disso não se importava com ele. Ao ouvir isso, Pak dá um soco em Snap por ser um traidor, não importa de que lado ele esteja. Ele o repreendeu por bajular todo mundo como um perdedor e o chamou de ainda mais patético que Robin. O resto da turma também o olhou com desprezo, e Snap sabia que estavam certos em chamá-lo de um perdedor sem valor. Ele chora, pensando em como não é bom em nada e bajular os poderosos é a única maneira de sobreviver sem amigos. Enquanto isso, Pak começa sua transmissão ao vivo, e agora ele adotou completamente sua imagem de gangsta, o que fez seu canal crescer ainda mais do que antes de sua queda. Por outro lado, o canal viral hit de Robin e Snap está em declínio constante porque não postaram nada em um mês. Pak se aproxima de Snap e diz para ele trazer Robin para a escola no dia seguinte, porque se ele conseguir fazer isso, permitirá que ele volte a ser seu cameraman. Snap o xinga mentalmente, mas aceita a chance mesmo assim. Ele está pronto para sobreviver, mesmo que isso signifique trair seu amigo. Naquela noite, Snap corre para o hospital onde a mãe de Robin está internada e invade seu quarto para perguntar onde está Robin. A mãe de Robin fica chocada ao saber que seu filho não vai à escola, então dá a Snap seu endereço e o rosto dele se ilumina ao receber. 710 no entanto, enquanto ela diz a Snap que Robin fala muito sobre ele e que está feliz por ter um amigo como ele. Ele fica atordoado e deixa o endereço cair. No dia seguinte, ele vai para a escola de mãos vazias e é espancado mais uma vez por Pak por não ter cumprido sua missão. Pak mostra seu rosto machucado em seu canal e pergunta por que ele não trouxe Robin para a escola. E Snap responde que tentou chamá-lo por 1 hora, mas não obteve resposta. Pak o esbofeteia continuamente por decepcionar seus espectadores e então pede que ele mande uma mensagem para Robin vir à escola. Ele diz a Robin para não ir à escola porque Pak planeja bater nele para ganhar mais seguidores. Pak imediatamente o soca por fazer isso e continua batendo até que ele não consiga se levantar. Pak pede a Robin para vir à escola se ele quiser salvar seu amigo, mas Snap chora ao dizer a Robin para não ir à escola de jeito nenhum.
No entanto, Robin está bem atrás dele enquanto assiste a tudo isso na tela. Snap fica sem palavras com o que está acontecendo, mas Robin lhe joga o celular e diz para ele voltar ao trabalho de ser seu cameraman. Ele encara Pac e declara que este é o vídeo de retorno do viral chamado Como Lutar e Vencer uma Pessoa Comum. Snap xinga Robin por ser um idiota de vir aqui apesar do aviso, mas ele apenas coloca a palma em direção à câmera, na qual escreveu instruções para Snap se concentrar nele quando ele disser sua frase de efeito. Pac o zomba por ser um idiota e o atinge, mas Robin intercepta usando a cabeça para anular o dano. Pac ri dele, mas Robin começa a se mover como um boxeador. Em resposta, Pac dá um uppercut para derrubá-lo, e enquanto Robin espera que venha, ele se lembra de seu treinamento no último mês. Ele ouviu Cockman chamar de idiota quem usa apenas um golpe, e acreditou que ele estava falando diretamente com ele. Ele ficou excessivamente confiante só por aprender um golpe e foi humilhado diante de Bomi. Robin achou que não poderia enfrentar Bomi ou seus inscritos novamente, e começou a chorar por sua fraqueza. No entanto, ele não estava pronto para desistir e começou a estudar assistindo aos vídeos de Cockman novamente. Cockman disse que para dominar a técnica que ele vai mostrar, qualquer um precisa de um mês de treinamento intenso. Antes disso, ele revelou que existem 3 essenciais para lutar. Primeiro é a estrutura do corpo, e é preciso ter uma dieta rica em proteínas para aumentar a massa muscular. Então, Robin pegou todos os alimentos ricos em proteína, misturou tudo e bebeu cru. Ele vomitou tudo em segundos e gritou que não consegue comer aquela coisa horrível de novo. Quando Cockman disse que se deve usar shakes de proteína disponíveis no mercado para aumentar a massa muscular, ele se sentiu envergonhado por sua estupidez. Com isso, ele chegou ao segundo essencial da luta, que é a força de vontade. Para treinar sua força de vontade, Robin bebeu a mistura abominável que criou e começou a treinar com o que encontrava, pois não podia gastar dinheiro em shakes de proteína e mensalidade de academia. O terceiro essencial é a resistência, e para isso Cockman disse a Robin para ir imediatamente à piscina, pois nadar com os punhos fechados é a melhor forma de aumentar a resistência. Bem, Robin era muito introvertido para ir a piscinas públicas, então ele foi aos banhos públicos e treinou lá. No entanto, depois de tudo isso, Cockman disse a ele que não haveria um aumento drástico em sua resistência ou físico após apenas um mês, para seu choque, mas isso foi apenas uma introdução para enfatizar a importância das técnicas e das artes marciais. Ele falou sobre uma entrevista do Mike Tyson da loja de $1, que acreditava que para um aluno que sofre bullying se proteger, o movimento mais eficaz não era o boxe, mas um chute baixo. Robin praticou o chute baixo que Cockman lhe ensinou repetidamente, usando sacos de lixo como alvo. Voltando ao presente, ele o aperfeiçoou completamente. Ele acerta a Pac com o chute baixo e o deixa fraco nos joelhos. Robin está satisfeito que seu esforço não foi em vão, mas Pac apenas ri de sua tentativa patética de chute baixo. Enquanto Pac e a maioria dos espectadores acham que um chute baixo deve ser direcionado às coxas do inimigo, o nome de Kim aparece na sala de chat, afirmando que o chute de Robin acertou o lugar certo. Bem, não é o mesmo Kim da turma, pois ele está assistindo a luta ao vivo da aula. No entanto, ele também concorda que o chute baixo de Robin não só foi ótimo, mas também uma versão aprimorada do chute baixo normal, chamada chute na panturrilha. Robin acerta Pac com o chute baixo novamente, e ele estremece devido à dor intensa em seus músculos da panturrilha como resultado. Pac ataca-o furiosamente, mas Robin foge porque Cockman lhe ensinou que fugir também é uma habilidade importante em brigas de rua. Ele consegue manter uma distância segura de Pac enquanto corre pela sala de aula, e quando vê uma oportunidade, acerta-o com um chute na panturrilha novamente. No entanto, Pac bloqueia seu próximo chute e diz que um perdedor como ele só pode dominar um movimento mesmo após treinar por um mês inteiro. Pac parte para o ataque, mas Robin estava escondendo outro movimento que aprendeu. Ele avança em direção a Pac balançando os punhos como fazia ao nadar e acerta um gancho na cabeça dele, fazendo-o colidir com os armários. Todos ficam sem palavras ao testemunhar essa reviravolta, e então os amigos de Pac tentam intimidar Robin. No entanto, Snap se coloca à frente para defendê-lo, desafiando-os a tocar em seu amigo. Eles mantêm a cabeça baixa, e não é por causa de Snap, mas por causa de Kim, que está de pé ameaçadoramente atrás de Robin. Ele diz a Robin que ele fez um ótimo trabalho e lhe dá um tapinha nas costas, pedindo para ele parar de chorar. No entanto, mesmo com lágrimas e ranho escorrendo pelo rosto, Robin não se esquece de pedir aos seus espectadores para se inscreverem em seu canal. Depois daquele dia, Pac parou de ir à escola depois que sua reputação despencou. Seus inscritos também migraram para o canal de Robin e ele recebeu o botão de prata por ultrapassar 100 mil inscritos. Robin agradece aos seus espectadores fazendo uma parada de mão a partir de uma posição de joelhos. Mais tarde ele compra algumas roupas novas para sua mãe, e ela fala sobre seu amigo que a visitou mais cedo. Acontece que Robin contou à mãe sobre Kim, e ela não pegou bem o nome, então confundiu Snap com ele. Snap também estava lá para vê-la, e ao ouvir que Robin não contou à mãe sobre ele, mas sobre outra pessoa, ele fica furioso. Ele faz um escândalo e tenta socar Robin assim que ele sai do quarto, mas ele apenas bloqueia o soco sorrindo, pois agora considera Snap um bom amigo.
À noite, Snap fica na casa de Robin e diz que eles deveriam contratar um editor para fazer o canal crescer ainda mais. Robin diz a Snap que ele tem se saído bem até agora. Mas ele responde que é apenas um amador, e eles precisam de um verdadeiro profissional. Ele explica que não importa quão empolgante seja o conteúdo principal deles, pode se tornar repetitivo e entediante para o público com o tempo. É por isso que eles precisam de um editor que mantenha as coisas interessantes. Robin entende a ideia e pergunta se devem fazer uma vaga para isso. Snap o chama de boomer por pensar assim e diz que a nova forma é por aqui. Ele estava gravando a conversa o tempo todo, e Robin fica em choque ao perceber. Ele cumprimenta o público e Snap anuncia que estão procurando um editor para o canal. Ele pede voluntários entre os espectadores e Robin concorda, mas diz que não espera muito. Isso irrita os espectadores, mas os comentários sobre suas qualificações fazem Robin perceber que há pessoas piores que ele. Robin pergunta se alguém tem experiência em editar vídeos, mas todos negam. De repente, o falso Kim, que sempre faz análises dos combates, comenta que tem alguma experiência em edição. Os outros espectadores duvidam dele, assim como Snap. Mas Robin sugere que pelo menos podem conhecê-lo uma vez para confirmar suas habilidades. Snap não tem escolha a não ser concordar e pede ao falso Kim para enviar seus contatos. No dia seguinte, na aula, Robin recebe uma ligação do falso Kim, mas o papel de parede do celular é algo que mães de meia-idade usariam no Facebook. Snap quer bloqueá-lo, mas apesar do blá 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 do falso Kim que fala como um baby boomer, Robin ainda quer conhecê-lo. De repente, eles ouvem a voz de uma garota usando o mesmo vocabulário do falso Kim. Robin e Snap ficam confusos, e a garota diz para começarem a entrevista agora. As garotas da sala a reconhecem como Gyo Lee, uma aluna do primeiro ano famosa por sua fofura e por seu vocabulário arcaico. Snap ri dela, dizendo que ela fez o papel de velha tão bem que o enganou perfeitamente. Ele aponta o dedo para ela, e a garota segura seu dedo, dizendo que não é educado apontar para os outros. Snap fica encantado com sua fofura. Ele imagina um futuro onde é um homem trabalhador e ela é sua esposa que o espera ansiosamente em casa. Eles também têm um cachorro em sua imaginação, que ele nomeou de Robin. O cachorro Robin distrai a imaginação de Snap. Enquanto isso, Robin começou a assistir a um dos vídeos que ela editou para mostrar a eles. Ela criou uma introdução para o canal Viral Hit, mas tudo que Snap consegue focar é em quão fofa ela é. Ele imediatamente declara que ela foi aceita como editora, mas Raben diz pra ele não decidir nada sozinho. Ele percebe que Gil destacou comentários engraçados, pois acredita que são uma das melhores partes do vídeo. Raben fica impressionado, mas sente que ela falta um fator X, então ainda está em dúvida. Mas então Gilles mostra a edição que ela fez na parte em que ele estava prestes a tirar a roupa íntima. Aben fica tão envergonhado ao ouvir ela descrever seus partes íntimas, quase invisíveis, que a contrata na hora. No entanto, ele tem uma última pergunta para ela. Ele pergunta a Gilles por que ela decidiu se juntar a eles quando é boa o suficiente para ser contratada em qualquer lugar. Ela se lembra do dia em que viu Robin lutar contra o Pac. Apesar da diferença de tamanho e força, ela ficou impressionada com sua determinação, e desde então tem assistido aos vídeos dele. Com isso, eles apertam as mãos e a contratam como nova editora. Eles até postam um vídeo editado disso em seu canal, e Balmy vê. Ela não fica feliz que Raben tenha tempo para focar em seu canal do YouTube, mas ele ainda está evitando suas ligações e mensagens. Enquanto ela caminha, nota uma grande multidão e decide ver o que a reuniu. Ela fica chocada ao encontrar um monte de pessoas desmaiadas no chão. Enquanto um garoto adolescente joga videogame na arcade, o líder dos homens derrotados se aproxima do garoto, perguntando se ele bateu em seus homens. No entanto, isso perturba o garoto, e ele perde o jogo, então simplesmente pergunta ao homem se pode emprestar $1 para continuar jogando. O homem recusa, então o garoto o chuta no rosto e o ataca com seus poderosos chutes. O homem salta para agarrá-lo e jogá-lo no chão. Mas o garoto apenas sorri e o acerta com um poderoso chute para trás, nocauteando-o. Por outro lado, Snap e Robin estão pesquisando para um novo vídeo deles. Eles veem informações sobre Tai-Hun, um ex-lutador de MMA, que foi demitido por causar muitos problemas. Apesar disso, Tai-Hun é apenas um estudante do ensino médio, e dizem que ele já derrotou todos os alunos da escola dele. Snap diz que Tai-Hun pratica Taekwondo e ri dos idiotas que foram derrotados por ele. Robin pergunta se o Taekwondo é realmente tão fraco, e Snap diz que tudo que o oponente precisa fazer é observar seus chutes e varrer suas pernas quando ele tenta atacar. Ele diz que até ele consegue vencer um lutador de Taekwondo com esse conhecimento. Mas então, de repente, Guillaume diz para ele parar de sonhar. Ela diz que o taekwondo esportivo não é bom para brigas de rua, mas o taekwondo de combate é completamente diferente. Ela menciona que uma vez foi feito um estudo para ver qual estilo de arte marcial tem os chutes mais poderosos. Nesse estudo, o taekwondo superou as outras artes marciais por uma grande margem. Robin percebe que o taekwondo é incrível, mas ainda não entendeu o que isso tem a ver com ele. Snap diz que como a ideia principal do conteúdo deles é lutar contra valentões, ele vai lutar contra Tai-Hun a seguir. Robin se irrita e o agarra pela gola, perguntando se ele ficou louco por pensar assim.
Snap apenas ri, enquanto Guillaume conta como o Taekwondo é usado por muitos lutadores de MMA, e que tem um movimento especial chamado chute para trás que praticamente não tem fraquezas, permitindo que um lutador vença mesmo com as costas voltadas para o oponente. Depois de ouvir isso, Robin fica ainda mais apavorado e pergunta por que ele tem que lutar contra um monstro como ele. No entanto, ele não sabe que se assistir o Cockman mais um pouco, aprenderá uma maneira infalível de vencer Tae-hyun. Por outro lado, o cara que Bomi viu no fliperama mais cedo é o próprio Tae-hyun. Ele é um valentão que usa vape abertamente na escola e quer ficar rico facilmente. Ele pede a um garoto para trocar seus tênis caros com ele, e quando ele recusa, derruba o amigo dele com um chute. Esse é o estilo de Tae-hyun, onde ele mantém os amigos de seu alvo como reféns até conseguir o que quer. No entanto, ele nem gosta realmente das coisas que exige. Ele só quer encher o coração das outras pessoas com impotência enquanto bate nos amigos delas. Todo esse vídeo está disponível para Robin e sua equipe, graças a um de seus espectadores que enviou as informações na expectativa da próxima luta. Ele surta ao ver isso, e percebe que Tae-hyun é muito pior que Pak. Ele admite que está com medo, então não vai lutar, mas Snap diz que ele não pode quebrar sua promessa para os espectadores. No entanto, Robin conclui dizendo que não tem motivo nenhum para lutar contra Tae-hyun, e não vai brigar só porque recebeu uma dica de um estranho. Por outro lado, Tae-hyun está indo para o fliperama depois da escola, quando o cara que ele bateu ontem chega lá com seu irmão mais velho. O cara grande começa a perguntar como ele se atreve a bater em seu amigo. Então Tae-hyun acerta seu outro amigo bem na frente dele. O cara grande tenta intimidá-lo dizendo que ele é apenas um esportista e não um verdadeiro artista marcial. Ele o provoca dizendo que Taekwondo é apenas brincadeira de criança e que pode facilmente derrotar qualquer mestre de Taekwondo. Ele salta em direção a Tae-hyun, que rapidamente se desvia e se posiciona atrás do cara grande, e então o acerta com um chute para trás. Tae-hyun o ataca novamente, e o homem se defende contra seu chute, mas ele muda seu ataque no último momento, e o ataca de uma direção diferente. O cara grande continua levando golpes, e acaba sendo forçado a aceitar sua derrota e pedir desculpas. Tae-hyun pergunta ao seu amigo machucado se ele tem $1 para ele ir ao fliperama, e ele procura nervosamente em seu bolso para dar o que ele quer. Tae-hyun fica ganancioso com isso e chuta o cara grande novamente, pedindo $100 desta vez. O homem machucado está pronto para dar isso também. Então Tae-hyun bate em seu amigo novamente. Antes de pedir 10.000 Revolais, o homem machucado não tem esse tipo de dinheiro, e só pode chorar enquanto Tae-hyun bate em seu amigo sem sentido. Snap está gravando tudo isso secretamente, e percebe que Tae-hyun é um psicopata ainda maior do que ele pensava. Ele está com medo de enfrentá-lo agora e quase é pego. Bem, ele acha que escapou do olhar dele, mas isso é só o que ele pensa. Tae-hyun o pega e o obriga a chamar Robin também. Robin está apavorado, e quando Tae-hyun pergunta por que estavam filmando, Snap diz que achou os movimentos de Taekwondo dele muito legais. Robin agradece a astúcia de Snap e espera que ele os tire dessa enrascada. No entanto, suas esperanças vão por água abaixo quando Jill vem correndo em direção a eles. Robin sabe que ela tem uma personalidade direta e justa, e com certeza vai arranjar briga com qualquer um. Ele acredita que isso pode levar a uma situação ainda pior do que quando Bomi deu um tapa em Pak. No entanto, quando Jill vê Tae-hyun na frente dela, esquece de brigar e começa a chutar uma pedrinha na beira da estrada. Ela também é pega e ameaça Tae-hyun, dizendo que se ele a bater, vai chamar o pai dela. Ele comenta que filmaram seu vídeo sem permissão, então Robin e os amigos se desculpam, prometendo que vão deletar. Eles imediatamente começam a se afastar, mas Tae-hyun sabe que eles são do canal Viral, onde batem em valentões. Ele até ouviu que Robin estava planejando dar uma surra nele. Todos estão apavorados agora, e então Tae-hyun exige que eles entreguem seu canal do YouTube e todo o dinheiro que ganharam com isso. Robin está tão apavorado que não consegue responder, e Snap enfrenta a punição por isso. Tae-hyun o chuta no estômago, e Robin percebe que é verdade que ele faz os amigos de suas vítimas de reféns para enchê-los de medo e desespero. Tae pede novamente $100, mas antes que eles possam responder, ele chuta Snap na cara enquanto ele só consegue se assistir. E Jill só pode imaginar o quanto isso doeria. Ele então puxa Snap pelo cabelo e diz a Robin para entregar seu canal do YouTube. Robin tenta argumentar, mas sente que há uma grande distância entre ele e T, que não vai importar devido ao seu alcance insano. Robin começa a procurar imaginar o que aconteceria se tentasse recusar a entregar seu canal. Ele percebe que se tentar usar suas técnicas para derrotar homens comuns, não funcionará, pois esse monstro não é um homem comum, e seu chute na panturrilha seria imediatamente neutralizado por um chute lateral no rosto. Se ele tentar voltar com um gancho de cima, isso também seria facilmente contrarrestado por um chute lateral no corpo. Como esse homem sabe como manter os lutadores afastados, é quando ele volta à realidade, pois Tio encurrala e pede novamente sua conta do YouTube. Robin percebe que ele não quer realmente nada, apenas quer ver as pessoas sofrerem e chorarem. Então, em vez de tentar resistir, ele concorda feliz em entregar. Isso até surpreende T, enquanto Snap e Gil o olham com olhos chocados.
Ti pergunta do que ele está falando, mas Roban simplesmente sorri e repete que ele pode ter seu canal se quiser. Roban sabe que Ti não pode realmente fazer uma pessoa sentir vergonha e desespero se a pessoa em questão não tem vergonha nenhuma. Seu plano funciona, pois Ti simplesmente o dá um tapa na cara e segue em frente, pois perdeu o interesse na situação. Robin acaba levando Snap para o hospital, pois mesmo tendo levado apenas um chute nas costas, isso foi o suficiente para quebrar uma de suas costelas, forçando-o a ser internado. Robin está lá descascando uma maçã para ele como uma dona de casa dos anos 90, enquanto Snap olha para o horizonte e pergunta a Robin por que ele estava disposto a entregar o canal. Robin responde que era uma opção melhor do que levar uma surra completa, então ele aceitou. Snap afirma que teria levado todas as surras de Ti, mas nunca teria concordado em entregar o canal, enquanto começa a contar a Robin sobre como o viu derrotar Pac. Ele começou a sentir orgulho de si mesmo e do fato de que até caras fracos como ele podem derrotar homens maiores. Ele pergunta se Robin não tem dignidade ou orgulho, mas Roban responde que tem um cérebro maior que o ego, e comparar Pac com Ti é incrivelmente estúpido, pois Pac é apenas um bandido, enquanto Ti é um lutador treinado que pode matá-lo se quiser. Ele diz que seria estúpido entrar em uma briga contra uma pessoa que pode facilmente destruir todos os seus movimentos que conhece, e honestamente ele tem medo disso. Ele começa a sair da sala, dizendo a Snap que não há nada de errado em ter medo, e se desculpa antes de sair. No caminho, ele acaba esbarrando em Gilly, que também entrou para ver como Snap estava. Robin diz a ela para cuidar dele enquanto sai, enquanto Gilly cumprimenta Snap antes de se sentar. Snap tenta agir todo orgulhoso, afirmando que Ti teve sorte de pegá-lo desprevenido em um dia ruim. Caso contrário, ele teria lidado com ele. Gil simplesmente ri e diz para ele parar de fazer essas piadas e pergunta se ele está se sentindo sozinho e quer conversar. Para sua surpresa, Snap olha para ela com um sorriso e diz que está bem cansado e gostaria de um tempo sozinho, se possível. Gil parece preocupada e chocada, mas decide respeitar seu pedido e sai da sala. No momento em que ela sai, lágrimas começam a escorrer pelo seu rosto enquanto ele pensa em como é patético. Ele queria mostrar como é legal na frente de Duel, mas em vez disso, ela acabou vendo ele levar uma surra de forma desrespeitosa. Enquanto isso, Raben ouve seus gritos do lado de fora do quarto, lembrando como se sentiu quando foi atacado enquanto estava com Bomi, e como Pac o desrespeitou na frente dela. Ele se inspira nisso e no dia seguinte visita a Arcádia, onde Ti costuma passar a maior parte do tempo. Os caras que estão lá perdem mais uma vez pra ele, irritados porque ele é simplesmente melhor, mas mantém as vozes baixas para não deixá-lo ouvir. De repente, Robin se aproxima deles e pergunta se pode usar a máquina. Eles se afastam enquanto Robin se senta para jogar contra ele. E para a surpresa de todos, Robin mostra o poder dos gamers e nerds ao derrotar Ti em sua primeira tentativa. Não só isso, mas enquanto o pequeno ego de Ti tentava entender como ele poderia perder, Roban tenta provocá-lo dizendo que Taekwondo é um esporte para meninas e bebês. Ti se aproxima dele com uma aura muito perigosa e pergunta se ele está tentando provocá-lo intencionalmente. Roban imediatamente diz que está disposto a lhe dar seu canal, que Ti tenta pegar desta vez. Mas Roban afasta o celular e coloca uma condição, afirmando que dará seu canal e seus amigos se Ti conseguir vencê-lo em uma luta. Roban está absolutamente apavorado com esse monstro agora, mas mantém sua fachada tranquila. Enquanto seu truque funciona e Ti fica super irritado, ele agarra seu ombro, empurrando-o para trás e perguntando o que ele faria se simplesmente o pegasse agora mesmo. Roban responde dizendo que todos saberão que Ti não é nada além de um covarde que não consegue ter uma luta justa. Ele diz para dar um mês para se preparar e então derrotá-lo se tiver coragem para isso. Furioso além da conta, Ti chuta a máquina ao seu lado, quebrando-a em pedaços, o que faz Roban se molhar um pouco, mas ele concorda em lutar e diz para ele enviar o local antes de ir embora. No dia seguinte, Roban conta todo o cenário para seus amigos no hospital, acrescentando que teve que pagar pela máquina quebrada. Gul fica bravo com ele por fazer algo tão estúpido, pois ele será morto por Ti, enquanto Snap tenta segurá-la. Snap pergunta por que diabos Roban mudou de ideia quando da última vez ele disse que não queria lutar contra aquele profissional. Roban pensa silenciosamente sobre como conhece o sentimento que Snap estava sentindo, e é por isso que está lutando, mas não diz nada enquanto se levanta e diz que vai se preparar bem para a luta, pois um mês passa muito rápido. Naquela noite, ele se senta em frente ao computador e assiste aos vídeos do Cockman enquanto ele dá a terceira lição, que é sobre como derrotar uma pessoa que sabe Taekwondo como um cara normal. Roban aguarda ansiosamente um movimento especial que garantirá sua vitória, mas para sua surpresa, o Cockman afirma que é impossível para um cara normal derrotar alguém que sabe Taekwondo. Ele continua dizendo que a melhor opção seria simplesmente desistir, pois o Taekwondo possui um trabalho de pés incrivelmente suave, com chutes de alta intensidade que podem te machucar se acertados corretamente. Isso o deixa preocupado, pois começa a pensar em como seu canal estaria acabado se ele perdesse a luta contra Ti. Mas de repente, o Cockman afirma que tudo o que ele disse se aplica em um ringue com regras. Mas se a luta acontecer fora do ringue, sem regras, então há uma pequena chance de vitória. Ele afirma que vencer o Taekwondo em uma briga de rua é muito simples.
Se você não deixar que eles usem seus chutes, a luta já está ganha. Controlar o ambiente é o fator chave para isso. Se você puder fazer a luta acontecer em uma condição mais escorregadia, onde eles não tenham controle adequado, usar seus chutes será difícil, especialmente se a área for estreita também. Robin olha para o calendário e decide que controlar o ambiente pode ser possível se ele lutar contra Ti em um dia chuvoso em um mês. Além disso, o Cockman diz para ele aprimorar suas habilidades, pois chutes na panturrilha podem ser usados em áreas restritas, e ele deve estar preparado para um golpe de emergência. Ele pratica ambos os movimentos diligentemente todos os dias e noites, e quando pensa que tem uma chance, o Cockman afirma que mesmo assim suas chances de vencer um profissional seriam de 5%. Robin começa a perder a esperança, mas o Cockman responde que há um movimento que pode aumentar as chances para 40%. E esse movimento é conhecido como tackle. Para uma técnica de artes marciais onde o uso das pernas é obrigatório, seus piores inimigos se tornam lutadores e grapplers, pois se eles conseguirem derrubá-los no chão. Para treinar seus músculos e torná-los mais fortes para um tackle, ele começa a usar água como treinamento de resistência, enquanto as pessoas zombam dele por ter uma coisa tão pequena. Além disso, o Cockman afirma que treinar seu abdômen é uma das coisas mais importantes, pois não só aumentará sua estabilidade e poder, mas também será importante para suportar golpes de um praticante de taekwondo que usa chutes para machucar. Um dia, Snap e Jill vão até a casa de Robin para ver como ele está com a transmissão quando o encontram pendurado no armário para aumentar sua força central. Ele cai no chão depois de um tempo completamente cansado, mas se levanta novamente e começa a fazer abdominais com os pesos improvisados, enquanto seus espectadores não conseguem entender esse treinamento esquisito. Jill decide ajudá-lo e começa a chutá-lo na barriga para aumentar sua resistência, enquanto Snap só consegue sentir ciúmes de Robin. Semanas passam muito rapidamente depois disso e logo chega o dia da luta. Robin decide fazer a luta em um beco perto de sua casa, e tem acompanhado a previsão do tempo por uma semana, sabendo que hoje é a maior chance de chuva. Ele reza para os deuses, só por precaução, quando o Snap aparece do nada e diz a Robin, feliz, que hoje não vai chover segundo as notícias. Sem saber que a chuva era importante para o plano de Robin, Robin começa a entrar em pânico, pois não faz sentido ter a luta no local sem chuva, e imediatamente começa a correr, enquanto o Snap pausa a transmissão para ir atrás dele. Ti estava assistindo tudo isso no celular enquanto estava no banheiro, quando de repente alguém joga água nele. Irritado, ele se vira para ver Robin lá, que começa a molhá-lo e a área inteira com água para deixá-lo furioso e tornar o chão escorregadio. Ti se abaixa e tenta chutar, mas percebe que não tem aderência para isso. Robin imediatamente tenta um takedown, mas Ti acerta um lindo gancho que o atordoa completamente, pois ele esqueceu que Ti é um lutador profissional de MMA que também pode usar os punhos. Snap grava tudo enquanto T dá uma surra em Robin, perguntando se ele achou que T só usava chutes. Antes que pudesse ser atingido de novo, Robin se fortalece e acerta um chute na panturrilha de T, que não esperava por isso por causa da água no chão. Mas Robin comprou um par de tênis antiderrapantes e treinou com eles no vestiário. T se agarra as panturrilhas com dor enquanto Robin faz um sinal positivo para a câmera e pede aos espectadores para curtirem e se inscreverem se quiserem ver a luta completa. Naquele momento, Robin estava posando para a câmera. T já havia se levantado. Ele soca Robin, que mal consegue desviar, mas T lança outro soco enquanto Robin o evita. Ele se pergunta quando se levantou e como consegue se mover tão bem nesse chão escorregadio. Mesmo sem os tênis antiderrapantes, T acerta um soco direto no rosto de Robin, fazendo-o perceber que está em desvantagem. Nesse momento, Robin percebe a importância do jogo de pernas. Gil entra no chat e comenta que, mesmo escorregando, T usa esse impulso para se aproximar do inimigo. À medida que T se aproxima, Robin decide desistir de fugir. Em vez disso, ele usa o chute na panturrilha para atrasá-lo e declara que essa luta está apenas começando. Mas a verdade é que levar alguns golpes pesados rapidamente esgotou sua resistência. Robin então acerta outro chute na panturrilha de T, mas desta vez ele contra-ataca e o acerta com um soco. Snap está preocupado com a direção que a luta está tomando. Para começar, ele quer que Robin pare de gritar o nome do golpe antes de atacar e que tente algo além dos chutes na panturrilha. Snap de repente percebe que Robin pode realmente ter um plano. Ele pode estar tentando fazer seu oponente se acostumar a ouvi-lo gritar o nome do golpe antes de atacar. Assim, ele pode enganá-lo com um soco surpresa em vez disso. Era exatamente isso que Robin estava planejando. Ele avança em direção a T, gritando chute na panturrilha, mas em vez disso o derruba do nada. Até T fica surpreso com isso, mas Robin parece não ter força suficiente para derrubá-lo. Nesse momento, ele se lembra das palavras de Cockman, que lhe disse como atingir os pontos vitais do oponente com um derrube. O ponto mais fácil de atingir é a parte de trás do joelho. Puxar isso pode ajudar a derrubar até um inimigo muito mais pesado. Robin faz exatamente isso e joga T no chão. Ambos ficam surpresos com o sucesso do golpe. Snap sente que algo ruim está prestes a acontecer porque T não vai cair tão facilmente.
No entanto, Robin está por cima agora, e Snap, assim como os espectadores, estão animados porque acreditam que ele pode simplesmente socar seu inimigo até deixá-lo tonto. No entanto, Kotiman o proibiu de dar socos descuidados em um profissional. Em vez disso, ele lhe ensinou um golpe que poderia usar para nocautear o inimigo de forma rápida e segura. Robin rapidamente coloca uma mão atrás das costas de T e agarra sua gola. Ele então coloca a segunda mão do outro lado e agarra a gola lá também, formando um cruzado. Agora tudo o que ele precisa fazer é apertar os punhos e puxar a gola com toda a força que pode. Era para isso que ele treinou enquanto desenvolvia sua força central pendurado na barra. Quando Robin finalmente está na posição de estrangulamento cruzado, seus espectadores não conseguem acreditar que ele usou um golpe secreto em um momento como esse. Robin conta até 10, porque é o tempo que leva para um oponente sob o estrangulamento cruzado desmaiar. Mas, surpreendentemente, T está bem. Ele diz a Robin que suas pernas não estão em cima dele, e esse é seu primeiro erro. Robin não consegue entender por que o estrangulamento cruzado não funcionou, e então T pergunta se esta é sua primeira luta de verdade, onde a primeira regra de lutar, que é nunca se deixar levar, acaba voltando contra Robin, porque ele entrou em pânico quando seu estrangulamento cruzado não funcionou. Ele deu a T a chance de socá-lo. Robin começa a se xingar, pensando que é um tolo que não conseguiu nada mesmo depois de todo aquele treinamento. Ele é lançado em direção ao mitório enquanto percebe que perdeu o foco nos básicos, porque estava tão ocupado em executar um ataque especial. T já está de pé novamente e diz a Robin que ele merece algum crédito pelo derrube e pelo golpe de estrangulamento cruzado que acabou de fazer. Snap acha que eles estavam muito perto da vitória, e os espectadores também. Mas Jill diz que T deixou Robin derrubá-lo de propósito. T revela o motivo, mostrando um dos seus sapatos antiderrapantes que ele acabou de tirar. Enquanto T coloca o sapato antiderrapante, Robin percebe que está ferrado. A lição de Cockman deixou claro que se não conseguir parar um lutador de taekwondo, a única opção é fugir. Ela não quer assistir à luta, mesmo com Kim insistindo que sabe que ela está chateada com Robin por ele ter ignorado suas ligações e mensagens desde aquele dia. Ela pergunta se Robin ganha com isso, mas ao ver a tentativa fraca de estrangulamento, Kim nega. Ele desliga o telefone, e Bom insiste para que ele ligue de novo. De volta à luta, Robin parece ter entrado em depressão por causa de seu fracasso. Snap grita para ele voltar à realidade, e os espectadores comentam que não é hora de chorar. Ele baixa a cabeça e pede desculpas aos espectadores, que não aceitam e o incentivam. Mas quando Snap grita se ele não quer ganhar dinheiro, Robin rapidamente volta a si. Ele se lembra do que Cockman disse sobre lutadores de taekwondo precisarem das duas pernas para liberar seu poder total. T usa o pé direito, que está com um sapato antiderrapante. De repente, ele vê o pé de T bem na sua frente enquanto parece estar longe. No momento seguinte, Robin leva um chute no peito e começa a ofegar. Robin tenta um chute na panturrilha, mas o resultado é o mesmo. T lança uma sequência de chutes no rosto dele sem sair do lugar. Robin grita de dor, mas T diz para ele parar de reagir como uma menina, pois ainda não quebrou nenhum osso. Snap está prestes a chorar e grita para T parar. Ele acerta Robin no estômago, e Snap também vai ao chão com o impacto. Robin está babando inconscientemente, e T o cutuca, dizendo que ele teve sorte. Snap percebe algo atrás e diz para parar, mas T responde que ainda nem começaram. Snap diz que não está falando com ele, e T se vira para ver Robin de pé. Ele começa a murmurar sobre como os chutes para trás do taekwondo são perigosos. Mesmo que não atinjam corretamente, ele se lembra de como treinou duro para desenvolver resistência. Repetindo o título do seu vídeo, Como Lutar contra um Lutador de Taekwondo, Robin está em um banheiro com paredes em 3 lados e pede aos espectadores para ficarem ligados. Mas Robin não está lutando por dinheiro, ele luta pela honra de Snap e pela amizade deles. T o zomba por achar que estar em um banheiro fechado o ajudará a vencer. Robin está tremendo e diz que vai sim. T decide provar que ele está errado, ele lança outro poderoso chute para trás. Mas então, para a surpresa de todos, Robin se agarra na porta do banheiro e desvia do chute. Em seguida, ele salta em T, derrubando-o enquanto T tenta entender a mudança repentina. T cai no chão, e desta vez, o Robin fica firme em cima dele. Ele coloca as mãos em volta do pescoço de T novamente, e desta vez, o puxa como fez com um saco de lixo usando o cordão. Esse estrangulamento perfeito impressiona até Kim, que voltou a assistir a transmissão ao vivo por causa da insistência de Bomi. O golpe consegue nocautear T, que apostou com Robin achando que ele era um mero inseto. T olhou para seu corpo frágil e o viu apenas como um brinquedo para brincar de forma agressiva. Agora, esse mesmo brinquedo está enchendo-o de vergonha enquanto o estrangula na frente do mundo todo. Essa derrota o lembra da primeira vez que perdeu no circuito profissional. Seu oponente na época usou a mesma técnica, e ele foi forçado a desistir. T também desiste para Robin, sinalizando que aceitou sua derrota vergonhosa. Snap se alegra ao ver isso e corre até Robin, dizendo que ele venceu a luta. Apesar disso, Robin não solta. Ele estava lutando assim pela primeira vez, e no calor do momento estava tão focado em finalizar seu movimento que nem percebeu T desistindo. Ele continua contando até 10 lentamente, mesmo enquanto Snap lhe diz para soltar antes que ele mate T.
No entanto, a voz de Snap nunca alcançaria Robin, que está tão cheio de adrenalina que não consegue ouvir sua própria voz. Ele só consegue lembrar da lição de Cockman, que lhe disse para contar até 10 assim que tivesse o oponente em um estrangulamento para garantir que ele desmaiasse, ou o oponente voltaria a lutar. Robin termina de contar até 10 e joga T inconsciente no chão molhado. Ele finalmente entende que venceu a luta, e a sessão de comentários está uma loucura. Por outro lado, T está sonhando com a vez que perdeu no ringue. Suas ambições foram destruídas por essa derrota, e seu oponente foi ninguém menos que Kim, que teve a decência de estender a mão para ajudá-lo a se levantar. T acorda pensando nisso quando encontra Robin e Snap tentando arrastá-lo para fora do banheiro. Snap quer deixá-lo ir correr, mas Robin quer fazer a coisa certa, levando-o para um lugar confortável. T pergunta o que eles estão fazendo e eles se agarram em terror, tentando explicar as coisas para ele. Ele agarra o pescoço de Robin por tentar mostrar misericórdia, mas Robin apenas lhe entrega seu relógio que caiu no chão. T está frustrado agora e simplesmente empurra Robin para o lado enquanto se levanta e se afasta. Ele aceita sua derrota e diz a Robin que pode ficar com seu canal no YouTube. Uma vez fora do banheiro, Robin e Snap finalmente conseguem respirar em paz, mas de repente Snap aponta que ele está suando muito. Robin começa a agir estranhamente, dizendo que as garotas não gostam do cheiro de suor, e é por isso que ele usa um incrível spray corporal medicado após os treinos para eliminar o cheiro. Os espectadores ficam boquiabertos com a repentina e inesperada inserção de um anúncio patrocinado, mas não conseguem negar que é realmente engraçado e chamativo. Eles continuam fazendo piadas sobre Robin enquanto ele anuncia o spray corporal. Com isso, a transmissão termina, e tanto Robin quanto Snap gritam para liberar a tensão acumulada. Depois disso, é o trabalho da editora Gil. À noite, ela edita o vídeo para o canal deles e se preocupa com Robin, que levou golpes pesados. Ela também faz o upload do vídeo, que rapidamente alcança 3.000 de visualizações, e o número de inscritos quase dobra. Robin agradece aos espectadores por fazerem sua marca registrada de ficar de cabeça para baixo, e então volta para sua vida escolar. Snap fala com ele sobre como as edições melhoraram muito o vídeo, e por trabalhar com um profissional, as visualizações continuam aumentando. No entanto, eles não sabem as tragédias que esse vídeo trará para suas vidas em breve. No dia seguinte, Bomi está assistindo ao vídeo de Robin enquanto se esconde atrás do balcão do McDonald's. De repente, um homem gigantesco se aproxima do balcão e diz que ela é super fofa. Bomi rapidamente se levanta e pergunta ao homem o que ele quer, e ele repete que ela parece muito fofa. Ele exige o número dela, mas ela recusa educadamente. O cara é um grande tarado e continua pedindo o número enquanto pede 30 Big Macs. Bomi entrega os Big Macs, mas não dá seus dados, então o tarado pega os hambúrgueres e vai embora. Acontece que o tarado vem regularmente à loja para assediar Bomi. Ela se lembra de como Robin a ajudou quando Pak a importunava. Ela também pensa que no dia em que saiu com Kim, abandonou Robin, e isso a enche de arrependimento. Por outro lado, o tarado trabalha em uma enorme fábrica de carne, onde alguns funcionários se perguntam como levantar carcaças de mais de 200 quilos. Para o tarado, isso é fácil. Ele coloca uma no ombro e começa a andar, pensando em como pode sair com Bomi. Alguns trabalhadores ficam chocados ao ver isso, mas o superior deles diz que o gordinho chamado Ma Ang-gi é um famoso lutador de sumô coreano. Ma Ang-gi não se importa com a conversa e carrega a carne facilmente enquanto assiste aos vídeos do Robin. Ele acha que se conseguir vencer Robin em uma luta, terá mais visualizações e inscritos. Enquanto isso, Robin e Snap estão aproveitando seu sucesso. Snap diz que as edições que Gil fez melhoraram muito o vídeo, mas Robin estava inseguro sobre contratá-la no início. Então ele faz uma pergunta importante, perguntando se Robin está bem depois de receber aqueles golpes fortes do T. Robin apenas ri e comenta que pela sua experiência como vítima de bullying, pode dizer que T não é como os outros. Ele até diz que T pode ser uma pessoa melhor do que pensam, e Snap diz que não é bom ser tão otimista. No entanto, Robin percebeu como as reações de T mudaram quando ele devolveu o relógio. Era quase como se ele estivesse arrependido do caminho que escolheu. Ele deseja vê-lo novamente, o que surpreende Snap. Robin pergunta se ele tem alguma atualização sobre T. Snap diz que a imagem dele deitado no chão molhado atraiu bastante o público feminino. Então ele se tornou muito famoso. Snap acha que ele pode ficar milionário se começar no OnlyFans, mas aparentemente T nem sabe disso. Snap começa a andar à frente, e Robin de repente volta atrás no que disse sobre T ser um cara decente. Lágrimas aparecem em seus olhos porque ele está com ciúmes de T, que está recebendo mais atenção feminina do que ele, mesmo depois de perder a luta. Por outro lado, Gil está preparando uma lista de tarefas, que basicamente são passos sobre como parar de agir e falar como uma pessoa velha. Ela está feliz em completar a lista. Mas então, de repente, uma cobra de plástico cai em sua mesa. Gil surta e cai, usando algumas gírias para expressar sua surpresa. Ela então ouve as vozes de seus colegas rindo, que estão lá para zombar dela por sempre falar como uma pessoa velha. Eles estão até filmando ela, e Gil fica irritada com isso. Ela grita que é errado filmar alguém sem permissão e tenta pegar o celular da mão deles, mas está fora de seu alcance. No entanto, os bullies percebem que só gravar não vai dar muitas visualizações,
Então o líder decide deletar. Mas como Jill ainda está pulando e irritando ele a empurra. Ele diz pra ela ficar quieta se quiser que o vídeo seja deletado, e ela se levanta ainda mais brava com eles. Os bullies começam a arrastar Raben pra situação também. Eles dizem que se mexerem demais com Jill, Raben pode aparecer e usar sua cabeçada idiota pra parar os socos. Eles riem dele, e isso deixa Jill ainda mais irritada. Ela parte pra cima dos bullies, dizendo para não subestimarem o golpe de Raben, porque até os verdadeiros profissionais o usam. Bem, o líder dos bullies usa a mesma defesa de cabeçada contra ela, e Gil acaba machucando o punho. O líder ri, e as meninas do grupo dele seguram o colarinho de Gil, dizendo que ela não é nada fofa quando fala como uma pessoa velha. Elas dizem que se não consegue falar como pessoas normais, deveria voltar para o jardim de infância e aprender o alfabeto direito. Gil começa a chorar, dizendo que faz o melhor que pode, mas não consegue controlar. De repente, alguém chega à porta perguntando se todos os calouros de hoje são tão grosseiros quanto eles. Os bullies se viram e encontram Snap na porta, agindo como um macho alfa ao chamá-los por intimidar Gil. Gil fica aliviada por receber ajuda, mas Snap se mostra um total perdedor na luta e logo apanha. Gil vai até ele e diz aos valentões que devem respeitar os mais velhos, mas eles riem, dizendo que Snap é um cara idiota com um nome idiota. O líder dos valentões diz que a culpa é de Gil por tê-lo chamado. Ele tenta dar um tapa nela, mas Robin chega a tempo e agarra sua mão. O valentão diz que ele parece mais baixo pessoalmente, e Robin logo se vê cercado pelos valentões do primeiro ano, onde até as meninas são mais altas que ele. Robin pergunta se eles bateram em Snap, e o líder diz que ele mereceu. Ele desafia Robin para um spar, e os outros valentões começam a zombar dele, dizendo que, claro, ele não vai aceitar. Acusam-no de encenar sua luta com o Chá, e então o líder dos valentões diz a Robin que ele também tem um canal no YouTube, e eles devem lutar com seus canais em jogo. Robin pensa que deve mostrar a esses garotos quem manda, então tenta ser o mais intimidador possível e pergunta se eles têm 100 ienes, imitando o estilo de T. Em vez de temê-lo, eles lhe entregam uma moeda de 100 ienes e começam a rir dele. Robin está morrendo de vergonha, mas rapidamente assume uma postura de luta ao ver o valentão se preparando para bater nele. No entanto, Kim aparece atrás dele e seu olhar mortal é suficiente para fazer o valentão molhar as calças e fugir. Mais tarde, Robin e seus dois amigos finalmente respiram aliviados. Eles agradecem a Kim por resolver as coisas sem violência, e então Snap comenta que Gil parece estar enfrentando muitos problemas em sua turma. Ele pergunta que tipo de conteúdo os valentões colocam no YouTube, e ela diz que eles apenas pregam peças em pessoas aleatórias na rua. O que a irrita é que eles são bem populares, apesar da péssima atitude. Snap acha que essa é uma chance de impressionar Gil, e de repente começa a gritar com Robin. Ele diz que Gil estava em perigo por causa dos valentões, e que eles devem ensinar uma lição a eles. Ele o critica por ficar parado em silêncio em vez de lutar, e afirma que, mesmo tendo perdido, ainda lutou. Robin se defende, dizendo que também está super irritado, não porque estavam zombando de Gil, mas porque estavam fazendo piada com sua técnica. De repente, Robin se inclina para olhar Gil e acaricia suavemente seu cabelo. Pedindo desculpas por não ter lutado antes, ele promete que, se ela estiver em apuros novamente, ele com certeza lutará por ela, e ela se sente dominada por seu charme. À noite, enquanto Robin tenta dormir, ele só consegue imaginar a interação que teve com Kim depois de salvá-los. Kim perguntou se ele estava bem, e então disse a Robin para ligar para Bomi imediatamente. Ele disse que pode ser difícil para ele, mas Bomi é uma boa garota que não merece ser ignorada. Robin ficou sem palavras, pois não achava que poderia encarar Bomi após a performance vergonhosa. Por outro lado, Gil ainda sente borboletas no estômago por causa da forma como Robin a tratou antes. Ela desenvolveu uma paixão por ele que distorce até suas memórias, e pensa que ele enfrentou os valentões por ela. Ela descarrega suas emoções em seu enorme bichinho de pelúcia e então decide abruptamente contatar Robin, porque tem algumas ervas medicinais especiais para lhe dar. No dia seguinte, Bomi está trabalhando no McDonald's quando o Gurdumandi aparece e a observa de forma lasciva. Ela só consegue suspirar aliviada quando ele sai, mas ainda está apavorada que ele possa estar esperando por ela quando seu turno acabar. Nesse momento, ela ouve uma voz familiar do próximo cliente e se vira para encontrar Robin lá. Ele tenta cumprimentá-la, mas ela bate uma tigela de gelo e um morango na frente dele e diz para ele ir embora. Robin percebe que ela está realmente brava com ele, mas sabe que é justificado, pois ele apareceu na frente dela depois de 2 meses a ignorando. Ele pensa que deve correr antes que a irrite ainda mais, mas pega o morango e o gelo. Bomi estava de olho nele e percebe que ele escreveu anotações nas mãos sobre como falar com ela e se desculpar. Ela ri disso, mas então tenta disfarçar na frente de Robin, dizendo que suas mãos estão manchadas de tinta. Ele esconde as mãos atrás das costas, mas o fato de Bomi ter rido dele é o suficiente para ele. Ele tenta se aproximar dela novamente, mas Bomi de repente comenta que parece que ele contratou uma editora feminina. Ela sorri para ele, cheia de desprezo e ciúmes. Robin é muito burro para entender, mas está realmente apavorado com ela. Ele tenta explicar as coisas e fala sobre Gil.
Mas isso só piora as coisas, pois Bomi pergunta a Oban se ele acha a editora bonita. Ele treme de medo porque sabe que não há resposta certa para essa pergunta. Mas então, de repente, Yezi aparece. Ela pede para Haben dizer a Bomi se ela é bonita ou não, e ele diz que ela é bonita. Ele pergunta se ela o seguiu até aqui. E ela simplesmente diz que precisa da opinião dele sobre algo. Eles começam a discutir, Gil o soca de brincadeira, e Haben bloqueia com uma cabeçada. Vendo isso, Bomi percebe que Gilly é realmente bonita e teme por sua posição na vida de Haben. No entanto, Gilly de repente lhe presenteia com um saco de ervas medicinais. Ela diz a Bomi para não entender errado e afirma que Haben sempre fala dela. Haben entra em pânico porque não quer que Gilly o exponha, mas ela simplesmente o ignora. Ela diz a Bomi que, como Haben é um idiota que não consegue se desculpar direito, veio aqui para cobri-lo. Ele pede para ela parar, mas Gilly pergunta se ele não quer se reconciliar com Bomi. Ele fica vermelho e diz que sim, e Bomi apenas sorri. Ela diz ao envergonhado Haben para mandar uma mensagem mais tarde, e ele fica muito animado. Vendo isso, Gilly se despede, inventando uma desculpa de que a unha do pé cresceu, assim como Haben fez no passado. Ao se virar, seu ânimo alegre desaparece, pois ela destruiu suas esperanças de ficar com seu crush. Haben não consegue entender isso, mas Bomi parece ter uma ideia. Gil vai para casa cantando músicas para suprimir sua tristeza, mas isso não funciona, e ela continua imaginando como Haben disse que ela era bonita. Ela chuta um poste de frustração, mas acaba machucando a própria perna. No dia seguinte, Bomi está andando pela cidade enquanto conversa feliz com Haben. Quando alguém diz que tem algo em sua bolsa, ela olha e uma cobra sai, a surpreendendo. Bomi cai no chão e os valentões da turma de Gilly a cercam, dizendo que sua pegadinha foi um sucesso. Eles dizem que estavam gravando para seu canal no YouTube e pedem desculpas por assustá-la. O líder pergunta se podem postar o vídeo dela, mas ela está tão atordoada que mal consegue processar o que acabou de acontecer. De repente, um carro em alta velocidade vem em sua direção, e Bomi só consegue sentar no chão impotente enquanto ele a atinge. Ao mesmo tempo, Roban e seus amigos estão assistindo aos vídeos antigos dos valentões. Eles são um truque só, e a única coisa que fazem é jogar cobras falsas para assustar as pessoas na rua e dar risadas. Roban acha que eles são razoavelmente engraçados, e não só isso, parecem ser extremamente educados com as pessoas que pregam peças. Ele fica irritado que eles estão fingindo ser os bonzinhos enquanto a câmera está ligada. Enquanto eles intimidavam Giel e batiam em Snap mais cedo, Snap comenta que eles têm mais de 700 mil inscritos, e Robin entra em pânico. Ele diz que eles também deveriam começar a jogar cobras nas pessoas, mas Snap diz que a pegadinha da cobra falsa não é a única coisa que fazem. Robin diz que eles também deveriam fazer coisas assim, mas Snap sugere que deveriam fazer 3 lutas por semana. Haben imediatamente lhe dá um gostinho de um golpe de beisebol por isso, enquanto Gil monitora de perto a edição do vídeo. Nesse momento, o cara do moletom de tubarão aparece atrás dela e a assusta. O resto dos valentões também está lá. Uma garota fica bagunçando o cabelo de Oban, dizendo que ele parece super magro e que também pode derrotá-lo em uma luta. Outro cara cutuca a testa de Snap e ele só quer correr para casa. Eles o intimidam mais um pouco e depois os chamam de perdedores que não têm nem 200 mil inscritos antes de ir embora. Roban grita para eles, jurando que um dia também irá pregar peças neles. No entanto, Snap diz a ele que não é tão simples. Fazer pegadinhas é um método arriscado porque muitas coisas inesperadas podem acontecer durante a filmagem. Para pessoas que fazem pegadinhas sem roteiro, essas coisas inesperadas podem se transformar em grandes acidentes também. De repente, Haben recebe uma mensagem de Bomi e esquece tudo sobre a explicação de Snap. Ele verifica ansiosamente seu celular, mas fica chocado ao descobrir que ela foi hospitalizada. Kim já está lá no quarto do hospital e pergunta a Bomi como ela machucou tanto a perna. Ela conta que um carro quase a atropelou, mas ele pede mais detalhes. Bomi fala da pegadinha da cobra falsa e que machucou a perna feio ao cair. Ela estava tão atordoada que não viu o carro acelerando em sua direção. Por sorte, o motorista conseguiu controlar o carro e frear antes de atingi-la. Bomi não se machucou, mas ao se virar, viu os bullies rindo enquanto filmavam tudo. Ela quase foi atingida, mas eles só se importavam com o conteúdo, o que a deixou muito irritada. Nesse momento, Robin chega e só ouviu que os bullies estavam rindo dela. Ele fica furioso, mas Bomi tenta dizer que não foi nada demais, pois não se machucou. No entanto, ele só se desculpa com ela. Bomi pergunta o que ele quer dizer e ele prefere mandar suas emoções por mensagem em vez de falar. Ele manda que sente muito por não ter sido o primeiro ao lado dela. Depois, manda para ela descansar e se recuperar logo, e sai do quarto. Bomi tenta detê-lo, mas ele continua saindo. Em sua mente, ele se desculpa com Bomi por não ter dito isso diretamente. Ele então manda outra mensagem, dizendo que como Kim já está lá, ele vai sair mais cedo hoje. Roban pensa sobre a regra não dita dos perdedores. Eles não se exibem na frente de pessoas mais fortes. Por isso, ele não quer se mostrar grande na frente de Kim. No entanto, ele encontrou conteúdo para seu próximo vídeo e se surpreende por estar tão perto dele.
No dia seguinte, ele chega à escola e avança para a sala dos bullies, com toda a câmera montada. Ele declara que vai derrotá-los, e seu chat fica louco, pois nunca o viram tão irritado antes. Antes de começar a briga, Robin assistiu a outro vídeo de Coachman. Era sobre derrotar múltiplos oponentes, e os 3 meninos do grupo de bullies surgiram na mente de Robin ao pensar nisso. Mais cedo ele estava sentado em sua mesa, falando sobre como vencer os bullies. Quando Snap deslizou sobre sua mesa, ele pergunta ao assustado Robin por que ele mudou de ideia, já que estava com medo de lutar antes. Snap avisa que essa situação é diferente de lutar com T, pois desta vez são 3 oponentes. Robin apenas sorri confiante, dizendo que não tem como lutar contra 3 ao mesmo tempo, e Snap ri dele antes de xingá-lo em voz alta. No entanto, Robin tem outros planos. Ele admite que lutar contra 3 pessoas de uma vez será demais para um amador como ele, e com certeza será derrotado. A verdade é que Robin não confiava no último vídeo de Cockman. Era a primeira vez que ele não confiava em seu professor online. Por outro lado, os bullies estão assistindo alguns de seus vídeos este mês. Um deles é de um homem agindo como um gangster para assustar uma mulher no elevador, e o outro é onde os meninos chamam a polícia para Shark Hood por fumar. Ambos os vídeos têm mais de 8 milhões de visualizações combinadas, o que significa que já ganharam mais de 20 mil reais. Os meninos cercam o cara do moletom de tubarão e pedem para ele dar a parte deles. Eles continuam rindo e conversando, sem prestar atenção em Robin e seus amigos que estão se aproximando. Snap pergunta a Robin se ele ouviu o que estavam falando antes, e a única coisa que ouviu foi sobre os 20 mil tuaus. Ele então se lembra que Bomi disse que eles pareciam encenar seu conteúdo, mas não tem provas disso. Snap diz que eles podem ter alguma prova. Ele abre o vídeo do elevador e pede a Robin para encontrar o que está errado no vídeo. Ele não vê nada de errado porque a mulher no elevador parece genuinamente aterrorizada. Snap admite que as lágrimas dela enganaram todo mundo, e o que ninguém prestou atenção foram os botões dentro do elevador. Snap explica que o vídeo tem 2 minutos, mas só há 7 andares no prédio, segundo o elevador. Ele diz que o elevador se move a passo de tartaruga para cobrir os 7 andares em 2 minutos, ou a mulher apenas fingiu apertar o botão. Tanto Robin quanto Gilly ficam chocados enquanto tentam processar isso. Snap diz que na maioria das vezes, se o conteúdo é divertido, os espectadores não se preocupam com os detalhes menores. Muitos youtubers usam isso a seu favor. Eles contratam atores profissionais para encenar seus vídeos. Snap então fala sobre o vídeo em que chamaram a polícia para o garoto fumando. Ele pergunta por que a polícia se importaria com um adolescente fumando e revela que foi à delegacia para obter informações. Descobriu que foram verificar a área não por causa da reclamação, mas porque as garotas valentonas disseram que viram um criminoso procurado. Robin fica sem palavras ao ouvir isso, e Snap diz que agora tem provas suficientes de que os valentões encenam seus vídeos de comédia. Ele diz que podem usar isso para expô-los, mas Robin diz que ainda falta o golpe final. Ele quer algo que selará o destino dos valentões, assim como fizeram com Pac. Nesse momento, a Rumi do TikTok aparece atrás deles e pergunta quando vão colaborar com ela. Como prometeram antes, ela já tem uma ideia para o vídeo. Ela quer que Robin derrame café na camisa dela, porque isso com certeza vai atrair muitas visualizações. Ela pega as gravatas deles, dizendo que como tudo já está encenado, eles também deveriam fazer. Ela diz que deveriam começar a ensaiar, mas Robin se recusa. Ele diz que Bomi se machucou por causa de um evento encenado e que nunca fará algo assim. Ele diz a Rumi que se ela quer fazer essas coisas, deve ir para a equipe de comédia. Enquanto ela finge estar brava, Rumi aceita a proposta e faz a pegadinha do café nos valentões. Ela agradece a Robin pela ideia maravilhosa, e os valentões elogiam suas habilidades de atuação. Eles dizem que normalmente não fazem vídeos encenados, mas dessa vez a ideia foi boa. Rumi diz para eles pararem de mentir para uma colega youtuber, porque todos encenam seu conteúdo e os espectadores nunca percebem. O líder dos valentões começa a fumar enquanto concorda com ela. Ele diz que seus espectadores são um bando de idiotas que nunca notam os detalhes, mas pelo menos enchem os bolsos. Eles criticam seus espectadores, e então Rumi sugere que gravem mais vídeos e pergunta se tem alguma ideia. O líder diz que para seu próximo vídeo, planeja expor o sucesso viral do canal de Robin. Ele tem certeza de que um verme como ele não poderia derrotar T em 100 anos. Ele acredita que Robin encenou a briga, mas Rumi pode atestar que não. Isso não importa para o valentão, e ele diz que podem editar o vídeo para parecer que a briga foi encenada. Ele diz que os espectadores estão famintos por drama, e não se importam com a verdade. Ele acredita que apenas editando um vídeo perfeitamente conseguirá derrubar o canal e Robin voltará a ser um perdedor. O líder dos valentões ri, dizendo que a razão pela qual as celebridades são tão atacadas é porque é fácil inventar coisas online. Rumi diz que isso é extremo demais para ela e que não pode ajudá-los. Ela se despede, mas então o líder dos valentões a para. Ele mostra a gravação dela insultando o público e pergunta se ela quer ser cancelada antes de Robin. Ele diz para ela se juntar a uma aliança com ele, mas então Rumi revela que estava gravando tudo o tempo todo também. Ela revela que fez um acordo com Robin de que se conseguisse provas em vídeo de que eles estavam encenando seu conteúdo, faria uma colaboração com Viral Hit.
Além disso, toda a sessão estava sendo transmitida ao vivo, e os espectadores conhecem toda a verdade. Para completar, Hoban e sua equipe estavam escondidos nas sombras o tempo todo. Ao entrarem, os valentões ficam atordoados. Rumi joga o telefone para Snap, que o coloca em seu dispositivo porque era o telefone de Hoban. Rumi então diz aos valentões que não importa quanto dinheiro eles façam, ela nunca encenará um show como eles. Ela dá um high five em Hoban, que a agradece antes de se desculpar porque a parte em que ela estava falando mal dos espectadores também foi transmitida. Ele então se volta para os valentões. Pensando em como derrotar vários oponentes de uma vez, ele se aproxima do líder dos valentões e o intimida com sua expressão séria. No entanto, o que realmente assusta o valentão é que Hoban está imponente sobre ele. Sua altura parece ter aumentado de repente e seus ombros estão mais largos. Na verdade, quando Hoban assistia aos vídeos, Kottman disse que, a menos que ele dominasse pelo menos 10 de suas habilidades, não haveria como vencer vários oponentes. Hoban entrou em pânico quando Kottman começou a correr, mas depois ele disse que era brincadeira e que mesmo sem lutar, é possível vencer vários oponentes. A melhor maneira de fazer isso é blefar e intimidar os inimigos, como fazem insetos e animais. Usando essa técnica, Hoban ganha vantagem sobre os valentões. Mesmo nervoso a ponto de se mijar a qualquer momento, ele pede que entreguem o vídeo com Bomi, e depois saiam correndo. No entanto, ao pisar no canal de drenagem, seu blefe é exposto quando suas pernas torcem. Seu sapato rola em direção aos valentões, e eles percebem que ele estava usando palmilhas para parecer maior. Hoban percebe que está encrencado agora e só pode pedir seu sapato de volta. Ele começa a correr enquanto os valentões o perseguem, e pela primeira vez, não ouve a voz de Kottman em sua cabeça. Ele está tão empolgado que não consegue manter a calma, e enfrenta o valentão da frente. O valentão tenta dar um soco nele, mas Hoban usa uma cabeçada para absorver o impacto, e, em seguida, aplica um chute mortal na panturrilha. Pela primeira vez em muito tempo, ele percebe que ficou mais forte sem nem perceber. No entanto, isso não muda o fato de que está lutando contra 3 pessoas ao mesmo tempo, e seu chute anterior não causou dano. Kim também está assistindo a luta da academia, e seus amigos perguntam o que ele vê no pequeno camarão chamado Hoban, e ele apenas pergunta se eles conseguiriam se forçar a praticar um tipo de chute 10.000 vezes em um mês. Os amigos de Kim não conseguem acreditar que Hoban fez 10.000 chutes na panturrilha em apenas um mês, porque isso não é uma façanha comum, afirma Kim, e diz que qualquer pessoa comum que leve um chute forte na panturrilha não conseguiria se mover. É isso que está acontecendo com os valentões. Enquanto tentam mostrar que não estão afetados pelo chute, as pernas deles doem tanto que não conseguem se mover. Eles aguentam de alguma forma, mas estão suando muito. No entanto, o líder deles não se move do lugar, mesmo não tendo sido chutado, e isso confunde Kim. Seu mestre Logan, que é um campeão triplo de MMA, sabe a resposta. Ele diz a Kim que ele deve ter algum problema de visão para não notar que Hoban acabou de usar a técnica de intimidação em seus inimigos. O líder dos valentões está bastante nervoso só porque seus capangas foram atingidos. Mas ele tenta agir durão, dizendo que ainda está pensando em como deve espancar Hoban. Bem, Hoban está pensando nisso de verdade. Ele percebe que seu coração está batendo como louco, e mesmo com medo, está empolgado demais para parar, e seu rosto fica como o de um típico molestador. Nesse momento, Gil diz a todos para pararem porque ela está com uma das garotas valentonas em um golpe de beisebol. Ela diz aos valentões para se afastarem se não quiserem ver sua amiga ser nocauteada, e os valentões veem isso como uma chance de escapar. O líder deles diz que não pode fazer nada porque Gil pegou sua amiga como refém. Caso contrário, ele teria espancado Hoban. Eles deixam o local e Gil age de forma arrogante ao dizer a Hoban que ele não precisa agradecê-la. No entanto, ninguém percebeu ainda que esse encontro despertou algo dentro de Hoban. Ele estava se divertindo agora e pensa que deve ter ficado louco. Seus amigos comemoram a vitória, mas Hoban não consegue tirar as mãos do rosto. Logo, o vídeo sobre ensinar uma lição à equipe de comédia é postado, e recebe 2 a 3 milhões de visualizações em uma semana. Os valentões tentam se desculpar com seu público e prometem mudar, mas depois do que disseram sobre enganar a audiência, ninguém mais confia neles. Eventualmente, eles acabam fechando seu canal. Eles até perdem a coragem de intimidar Gil novamente. No entanto, há outro problema se formando em algum lugar. Enquanto Bomi volta para casa do trabalho tarde da noite, ela está constantemente apavorada e atenta a um perseguidor. De repente, Raben manda uma mensagem dizendo que voltar para casa sozinha tarde da noite é perigoso, especialmente quando ela sentiu um perseguidor a seguindo recentemente. Ele se oferece para acompanhá-la até em casa, mas ela recusa educadamente. Enquanto está absorta na tela, ela esbarra em alguém, e um olhar de horror se espalha em seu rosto ao ver a enorme figura de seu perseguidor. Ele é Manji, um lutador de sumo coreano que quer fazer de Bomi sua a qualquer custo. Ele a chama de fofa e lambe os lábios, se aproximando dela enquanto lembra que estão sozinhos. De repente, Kim aparece do nada e agarra a mão de Manji. Ele pergunta a Bomi se esse é o idiota que a estava perseguindo, mas antes que ela possa responder, Manji agarra o pescoço de Kim e manda ele se afastar.
Kim começa a acariciar as gordurinhas no peito e diz que o primeiro passo da luta é deixar o oponente irritado. Essa é a mesma frase que Roban usa, e Mandy pergunta se ele está copiando um viral. Kim apenas sorri e diz para ele testar se é cópia, afirmando que hoje vai mostrar como vencer um lutador de sumô como um lutador profissional. Kim coloca Mandy em uma chave de braço complexa e usa todo o seu peso para forçá-lo a desistir. No entanto, Mandy usa sua incrível força física para simplesmente levantá-lo e tenta jogá-lo no chão. Suas mãos vazias atingem o chão enquanto Kim se afasta rapidamente no ar. Ele comenta que lutar contra Mangi é como lutar contra um javali, então ele também vai parar de considerar isso como uma luta. E Mangi avança contra ele como um javali selvagem, derrubando Bomi no processo. Nesse momento, Raban chega e parte para cima de Mangi gritando freneticamente. Alguns minutos antes, ele ficou preocupado quando Balm parou de responder suas mensagens e correu em direção a ela. Quando viu o gordo derrubando-a, ele partiu para cima dele em uma fúria cega. Manji não é um lutador de sumô comum. Ele pratica a luta livre coreana tradicional, que é como sumô, mas mais brutal. Aos 17 anos, ele alcançou o auge do mundo da luta livre coreana. Ele ama lutar, mas mais do que isso, ele ama garotas. Além disso, ele odeia homens, e quanto mais bonitos eles são, mais intensa se torna sua raiva. Uma vez ele espancou um grupo de caras que tentavam proteger uma garota dele, porque não pode deixar ninguém ter romance em sua vida se ele não tiver. E no dia seguinte ao encontro de Robbins com o gigante na cela, ele perdeu toda a sua alegria. Ele se esconde no armário de vassouras, murmurando que foi humilhado na frente de Bomi novamente. Snap e Gil vão checar como ele está e dizem que ele deveria ser grato por Kim estar lá, ou ele realmente teria morrido. Quanto a ser humilhado na frente de sua paixão novamente, Snap sugere que Roban esqueça, pois ele não pode brigar com Manji como fez com Pak. Roban também acha que o medo que sentiu quando Manji o derrubou foi tão grande que ele perdeu toda a confiança em si mesmo. Snap tenta confortá-lo dizendo que Manji é um animal selvagem, e a única resposta ao vê-lo deve ser correr e chamar a polícia. Ele é grato que pelo menos os espectadores não sabem que Raben perdeu para Manji. Nesse momento, Jel checa o celular e dá aos dois meninos a pior notícia possível. Acontece que Mandy também tem um canal no YouTube, e postou a foto dele derrotando Roban. Por causa disso, os espectadores estão enlouquecendo e inventando várias coisas que estão arruinando a imagem de Roban. Snap está completamente em pânico agora. Ele queria deixar o tempo passar e enterrar esse incidente. Mas agora que os espectadores estão envolvidos, isso tomou proporções enormes. Os espectadores parecem querer que eles desafiem Mandy para uma revanche, mas Roban parece muito abatido. Gil tenta deletar os comentários maldosos e diz a Roban para não se preocupar com nada. Ela o vê perdido em pensamentos e pergunta se ele está pensando em lutar contra Manji novamente, mas Snap diz que não permitirá. Ele diz a Roban que se ele quiser continuar sendo youtuber, precisa sobreviver. Se ele lutar contra Mangi, pode realmente morrer ou acabar em uma cadeira de rodas. Snap declara que vai resolver esse problema para ele. E enquanto Roban concorda, ele sente que seu peito está pesado por algum motivo. À noite, Snap faz uma transmissão ao vivo explicando o que aconteceu e diz aos espectadores que o encontro com Mandy foi puramente acidental. Ele pede desculpas por qualquer confusão e, graças à simpatia dos espectadores, a opinião pública muda a seu favor. No entanto, Roban se sente ainda mais triste por não precisar lutar contra Mandy agora. Ele se pergunta se é por causa de Bomi, porque mais cedo ela mandou uma mensagem para ele se certificar de que não lutasse contra a besta pervertida. Ela disse que estava preocupada que ele se machucasse, mas Roban se pergunta o que vai acontecer se não enfrentar Mangi. Ele acredita que o lutador de sumô vai continuar assediando Bomi, e ele não quer que isso aconteça. Para tirar esses pensamentos mórbidos, decide assistir alguns vídeos no YouTube. Ele termina um vídeo de mukbang, e então, de repente, o próximo vídeo em seu feed é de Kotman sobre como vencer um lutador de sumô sendo uma pessoa comum. Roban fica esperançoso, mas Kotman diz que não há como uma pessoa comum vencer um grappler. Roban checa todos os seus vídeos, mas não encontra nada sobre vencer pessoas que praticam luta livre e outras artes marciais de grappling. Ele sente uma dor aguda no coração ao perceber que não há como vencer Mandy, mas então percebe que essa dor intensa pode não ser apenas por estar preocupado com Bomi. De repente, ele entende o que o tem incomodado todo esse tempo e seus olhos brilham com essa descoberta. Na manhã seguinte, Roban liga para Snap, que está a caminho da sua casa. Snap começa a falar sobre como mudou a narrativa a favor deles, e agora não precisam lutar contra Mandy. Mas Roban parece ter outras intenções. Ele está com uma câmera portátil montada na cabeça e pedala em direção ao mercado onde Mandy trabalha. Roban diz a Snap que vai desafiar Mandy para uma luta e o atordoado Snap só consegue pedir para ele parar. No entanto, Roban percebe que se tornou viciado em adrenalina. Ele não se importa se isso vem da emoção de uma luta ou do medo. Ele quer isso. É por isso. Ele se aproxima de Mandy, que está supervisionando algumas carcaças de porco.
Roban provoca Mandy, perguntando se ele está na fila para ser processado. Ele sabe que isso pode não acabar bem para ele, mas ainda assim quer lutar. Começa a chamar Mandy de nomes ofensivos e, de repente, começa a apalpar o lutador. A seção de comentários de Roban já estava empolvorosa sobre ele lutando contra o Sumo, mas eles ficam completamente loucos ao vê-lo assediando o grandalhão. Mandy também fica furioso, porque não gosta de ser apalpado por estranhos. O chat de Roban acredita que ele está alto de adrenalina, o que pode diminuir a dor, mas não vai impedi-lo de morrer. No entanto, ele tem algumas razões para essa confiança. Mais cedo, ele encontrou um vídeo de Cockman que falava sobre algumas coisas que ele poderia usar contra um grappler, e mesmo que não fosse um guia completo, Roban decidiu tentar. Logo, Snap também chega ao local e começa a filmar a luta com uma configuração melhor. T está assistindo a essa transmissão enquanto se exercita na academia, e acredita que Roban não tem chance de vencer essa luta. No entanto, ele vê a determinação nos olhos de Roban, que o lembra da última noite em que ele chegou de repente à sua casa. Roban pediu ao irritado T que o ensinasse o chute reverso, porque um golpe limpo pode nocautear qualquer oponente. No entanto, T lembrou que prometeu matá-lo na próxima vez que o visse. Ele desferiu seu chute reverso em Roban, mas ele estava usando uma bolsa cheia de livros na frente da barriga para amortecer o impacto. Apesar disso, Roban caiu de joelhos e percebeu que o chute agora era muito mais poderoso do que na vez em que lutou com T. Tio então disse para ele chamar Snap agora se quisesse viver, e enquanto afava, Roban declarou que Snap não estava ali. Ele disse que não estava ali para conteúdo, mas para aprender o chute reverso. T perguntou o motivo e Roban decidiu bajulá-lo para ser aceito. Ele declarou que o Taekwondo é a maior arte marcial, porque nada doía mais do que aqueles chutes poderosos. T ficou convencido só com essas palavras e decidiu ensinar a Roban seu golpe final. De volta ao mercado, Roban ataca Mandy de repente com um chute na panturrilha, sentindo a adrenalina pulsando em seu sangue. Seus espectadores também ficam felizes com isso, mas infelizmente não causou dano ao gigante musculoso. Roban entra em pânico e começa a chutar Mandy repetidamente, mas tudo é inútil. Ele começa a se arrepender de suas decisões e da alegria que a adrenalina lhe trouxe. Ele se pergunta por que Mandy não reage, e então de repente o sumo coreano tira seu avental. Vendo seu corpo robusto e as roupas justas pela primeira vez, Roban percebe que não estava chutando uma pessoa, mas um caminhão de 1 tonelada. Mandy pergunta o que foi aquele chute patético, e ele se lembra das palavras de Cockman, que disse para correr se ele entrasse em uma briga com um lutador de luta livre coreana. Seguindo isso, Roban começa a correr, mas para trás. Metade dos espectadores fica confusa, mas a outra metade acha que ele é surpreendentemente rápido. Por outro lado, Robin mais uma vez se arrepende de ter escolhido brigar com um oponente muito maior. Enquanto isso, Snap diz que Robin ficou mais forte, pois correr para trás o ajuda a observar o inimigo enquanto foge. Ele começa a animá-lo diante da plateia e diz que Robin já tem um plano. Ele acredita que planeja atrair Mandy com sua técnica de atacar e fugir, e o gordolento não conseguirá pegá-lo. Todos concordam com Snap, mas então Jill entra na conversa e chama todos de idiotas por acharem que os lutadores coreanos são lentos. Ela pergunta se eles sabem o que os lutadores fazem para o treinamento básico. Eles correm na areia em alta velocidade para o treinamento básico, e agora Mandy persegue Roban a toda velocidade. No entanto, seu rosto é de repente atingido pelo punho de Roban, que sabia sobre o treinamento e a velocidade dos lutadores coreanos. Cockman havia dito que não se pode fugir dos lutadores coreanos, mas pode-se usar isso contra eles, pois toda criatura é mais vulnerável ao correr. No entanto, isso se provou uma mentira neste caso, porque Mandy simplesmente agarra as duas mãos de Roban e o levanta como se fosse um saco plástico vazio. Ele fica chocado com isso e decide usar seu golpe secreto para reagir. Ele dá um tapa na mão de Mandy e se liberta, e então decide derrubá-lo com um estrangulamento de beisebol. No entanto, ao tentar alcançar seu pescoço, ele percebe que não consegue, porque o pescoço de Mandy é como um tronco de árvore. Ele continua tentando colocar as mãos atrás do pescoço, mas parece impossível. Agora Roban entra em pânico, pois seu chute na panturrilha, soco e até o estrangulamento de beisebol se tornaram inúteis. Mandy diz que ele será punido por tocar sua cabeça, e Roban se pergunta o porquê. Ele se questiona se essa é uma fraqueza dos grapplers que nem mesmo Cockman conhece e decide testar sua teoria. Ele soca a cabeça de Mandy, irritando-o ainda mais. Como resultado, ele de repente agarra Roban e o joga contra o chão de concreto com um suplex frontal. Roban cospe sangue e seus espectadores têm certeza de que ouviram algo estalar. Ele percebe que isso é muito diferente de lutar contra outras pessoas, porque Mandy é alguém que ele simplesmente não pode vencer. Ele desmaia e nem fica desapontado com sua derrota, porque reconhece que esse era o único resultado possível. Snap começa a chorar e diz que avisou Roban para não brigar com o monstro gigante, mas então seus espectadores dizem para ele prestar atenção à frente. Mandy tem uma coisa grande e preta nas mãos, que parece uma coluna vertebral, e todos ficam confusos com isso. Roban também está de pé novamente, embora pareça que tomou sua 20ª dose de vodka. A coisa preta era um protetor de coluna que os motociclistas costumam usar e que protegeu Roban de danos fatais antes.
Snap diz para ele desistir agora porque ele já fez o suficiente e pede para ele correr. No entanto, Robin fica parado na frente de Mandy que vem em sua direção, dizendo que os Strikers não são mais fracos que os Grapplers. T concorda com ele e diz que nenhum Striker é inerentemente mais fraco que um Grappler, incluindo Robin. Ele se lembra mais uma vez de como Robin veio até ele para aprender o golpe final do Taekwondo. Ao vê-lo, T se lembrou da vez em que foi ao seu dojo de Taekwondo e ficou furioso ao encontrar os alunos fazendo lição de casa lá. Ele gritou com eles que aquele não era o lugar para fazer lição e mandou que saíssem, mas seu pai, o mestre do dojo, pediu que ele se acalmasse. Ele disse que como o MMA está tão popular, ninguém quer mais aprender Taekwondo, então ele não pode viver só com isso. T começou a chorar com isso, porque seu pai havia prometido que se ele ficasse em primeiro no próximo torneio, ele daria o seu melhor para ensinar os alunos um bom Taekwondo. Ele ficou furioso que seu pai estava arrumando desculpas agora, e jurou que um dia venceria lutadores de MMA com seu Taekwondo. Então, mais cedo, quando teve a chance de treinar Robin, ele aproveitou ao máximo. Ele chamou Robin de fofo, porque até seu uniforme de taekwondo da escola primária era grande demais para ele. Robin ficou apavorado com sua intensidade e começou a praticar com ele mesmo assim. A primeira coisa que T fez foi mandá-lo correr para trás, e ele não entendeu o porquê. Robin perguntou por que estava treinando assim quando queria aprender o chute reverso e T disse que esse era o método exato para isso. No mercado, Robin grita que vai usar um golpe que pode nocautear se acertar e então começa a correr para trás novamente. Mandy continuou seguindo, mas então Robbins de repente se vira e usa um poderoso chute reverso mirando diretamente nas futuras gerações dos Giants. Bem, T pediu para ele mirar no plexo solar do inimigo, mas aparentemente acertar a virilha transforma o chute reverso em um golpe devastador e o torna muito mais eficaz. Mandy quase desmaia com aquele chute. Ele percebe onde seu chute acertou, e ele e toda a sua plateia masculina compartilham a dor de Mandy por um momento. Robin se desculpa. Snap acha que chutar um inimigo na virilha durante uma briga de rua deveria ser aceitável. Nesse momento, Manji de repente levanta Robin e todos temem que ele realmente morra dessa vez. Manji o dá um suplex frontal, e Robin se pergunta o que pode fazer para sair dessa situação antes de cair e se despedir do mundo. Ele percebe que precisa agarrar qualquer coisa que encontrar e balança as mãos até alcançar o cabelo de Manji. Ele agarra firme, e o que acontece a seguir deixa as 30.000 pessoas assistindo o combate em choque. Robin não sente resistência enquanto puxa o cabelo de Mangi, e sua mão continua descendo enquanto ele cai. Robin percebe que o que está em suas mãos é na verdade a peruca de Mangi, e o gigante lutador com perda de cabelo fica absolutamente mortificado. Pouco depois, Robin e Mandy estão sentados lado a lado. Esquecendo a inimizade, eles abrem um refrigerante e Robin tenta confrontar o Manji deprimido, esperando que um dia encontrem uma maneira dele ter cabelo de novo. Ele fala sobre como ouviu que os atletas atraem todas as garotas, então decidiu se tornar um. Mas ele ainda não era popular comparado aos caras bonitos. Ele continua comendo suplementos para crescimento capilar, enquanto Robin pergunta por que ele brigou com Kim mais cedo. Mangi diz que foi porque Kim estava seguindo Bomi, então achou que ele era um stalker e só queria ajudar. Snap e Robin dizem que ele deveria ter se aproximado com mais cautela, pois Bomi estava assustada com ele. Ele diz que está errado, mostrando um guia de mestre sobre encontros que diz que as garotas gostam de homens fortes. Snap e Raben percebem imediatamente que Mangi não era um cara mau, mas apenas mal interpretado por causa de seu tamanho ameaçador. Ele de repente começa a chorar e pergunta a Raben se algum dia terá uma namorada. Ele diz que a razão pela qual começou um canal no YouTube foi para conhecer uma garota interessada nele. Tanto Robin quanto Snap começam a chorar com a triste história do amigo, e os três derramam lágrimas por muitos minutos. Depois disso, Manji sai, dizendo que não há esperança para alguém como ele, e que talvez nunca encontre uma namorada. Ele se desculpa por todos os problemas até agora, mas então Robin o interrompe e mostra o apoio que está recebendo do público. Muitas pessoas se identificam com suas lutas com a aparência e problemas de saúde, e dizem para ele se animar. Robin diz para ele não desistir agora, pois sua jornada está apenas começando, e ao ler os comentários positivos, Mangi se emociona. Com isso, Robin declara o fim da transmissão ao vivo viral. Kim só consegue sorrir ao ver esse final. E em seu café, Bomi também estava assistindo enquanto se escondia atrás do balcão. Ela sorri para si mesma, mas então alguns clientes chegam e ela fica ocupada com eles. T também fica impressionado com a transmissão ao vivo e decide retomar seu treino. Até Pak estava assistindo a transmissão ao vivo. À noite, Jill também se emociona enquanto edita o vídeo e espera que as coisas melhorem para Manji. O vídeo editado alcança 3.000 de visualizações e ganha novos inscritos. Snap está satisfeito com o progresso que estão fazendo. E ele ri, dizendo que tudo isso é graças ao seu planejamento. Ele não se importa nem um pouco em não ganhar muito com isso, porque ele acredita que quando completar 20 anos pode até se tornar um diretor de cinema. No entanto, ele recebe uma mensagem que o deixa completamente perplexo. Enquanto isso, Robin está indo visitar sua mãe.
Ele está feliz por falar com a Bomi todo dia, não se preocupar com despesas e a dívida da casa quase foi paga. Sua mãe pergunta por que ele está tão feliz e se ele tem namorada. Robin diz que ainda não, e ela comenta que os cobradores não a incomodaram ultimamente. Ele diz que é porque arrumou um novo trabalho de meio período que paga bem. Ela quer ter certeza de que não é um trabalho suspeito, e Robin pede para ela confiar nele. Ele não pode contar que briga e apanha por dinheiro, mas ela diz que vai trabalhar com ele quando sair do hospital. Robin entra em pânico e diz que ela não pode fazer isso porque não confia na habilidade dela de brigar. A mãe de Robin se lembra que uma enfermeira estava procurando por ele mais cedo e pede para ele falar com ela. Ele fica surpreso e um pouco nervoso, mas vai vê-la mesmo assim. No caminho, ele se pergunta o que sua mãe vai pensar ao descobrir sobre seu conteúdo no YouTube. A enfermeira dá boas notícias a Raben. Um doador de rim foi encontrado e a data da cirurgia já foi marcada. Ele fica muito feliz ao ouvir isso e pergunta à enfermeira se sua mãe pode voltar para casa agora. A enfermeira afaga sua cabeça para confortá-lo e diz que a cirurgia será bem cara, mas Raben tem esse tipo de dinheiro. Ele manda essa boa notícia para Bomi também, e ela fica feliz por ele. Depois ele se encontra com os amigos e abraça o Snap, contando que a data da cirurgia da mãe foi decidida, e ela logo poderá deixar o hospital. Snap o parabeniza e Gil também fica muito feliz. Raben é, claro, o mais feliz de todos, porque tem recebido boas notícias e não é mais um perdedor solitário. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever e conferir este novo anime sobre um perdedor que reencarna como um príncipe com habilidades divinas.